Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E como sempre, eu vou deixar com vocês com a vinheta dos nossos patrocinadores. Confere aí. Para você que está acompanhando o Café in Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E o nosso episódio de hoje é muito pedido por vocês desde a primeira temporada. Hoje a gente vai falar sobre falha de implantação, finalmente entender um pouquinho o que isso significa. Por que deu negativo, doutor? Exato. Já que você já comentou aqui, eu vou te apresentar. Estamos primeiro com dois convidados que vocês veem pouco por aqui. Eu vou deixar o convidado ilustre, mais especial para o final. Claro. Então seja muito bem-vindo, Edson, Dr. Fernando. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, ineditamente, hoje. E para bater esse papo não podia ser ninguém diferente, né? Estamos com ele, ginecologista especialista em reprodução assistida, Dr. Jorge Fassolas, para bater um papo com a gente sobre falha de implantação. Seja bem-vindo. Obrigado, olá pessoal. Obrigado pelo convite de vocês. O podcast de vocês eu já ouço, eu já sou ouvinte e telespectador também. Que legal. E admiro pra caramba, então fiquei super contente quando vocês me convidaram. Obrigado. Estamos felizes de te trouxermos para um bate-papo um pouco tenso, né? Polêmico, digamos assim. A gente escolheu um tema polêmico. Culpa do Dr. Fernando. Eu falei assim, o que a gente vai falar com o Jorge? Ele falou assim, acho que falha de implantação é um tema bom. É, que o Fernando é meu amigo. Entendi. Ele me adora. A gente vê o convidado e fala assim, eu vou dar um tema difícil, porque esse, pra alguém dar conta, tem que ser um cara bom. Eu chamei o Jorge. Exatamente. E pra gente começar, eu acho que é legal a gente conceituar, de certa forma, né? Trazer aí pra quem tá assistindo e pra quem tá ouvindo, o que é a tal da falha de implantação? Conta um pouquinho pra gente. Falha de implantação, na verdade, é algo que não tem uma definição, né? O Fernando e o Edson estão aqui, sabem disso. Não tem uma definição formal sobre o que é falha de implantação. Mas o que a gente pode dizer é quando a gente transferiu bons embriões para dentro do útero e a gravidez não aconteceu, né? É isso que é falha de implantação. Agora, quantos desses bons embriões, o que são bons embriões? Essa é uma discussão, ninguém tem uma resposta para isso. Virou uma coisa um pouco subjetiva, né, Fernando? O que você pensa sobre isso também? É exatamente isso, porque a única coisa que é comum nas definições é que você colocou embrião bom e ele não grudou no útero, resumindo a história. Agora, quantos embriões e quantas vezes, é isso que é a polêmica. Tem gente que fala assim, até 10 embriões em N tentativas. Ou um embrião em cada uma, mais 2 seguidas. Então é meio confuso. Mas o conceito é esse, é embrião bom que não implantou. Aí por quê, né? Essa é a pergunta das pacientes, né? Uma paciente foi lá, conseguiu formar os seus embriões, que é um ponto de dificuldade, né? Que a gente já conversou bastante. Em várias situações, o primeiro desafio ali, eu falo que é o chefão do videogame, né? A gente vai passando umas batalhas, chega no primeiro chefão. Formar embrião. Formou embrião, transferiu e não grudou. O que pode fazer isso acontecer? Bom, essa é uma pergunta complexa. Na verdade, a implantação do embrião no útero é algo multifatorial. E parte desse processo, eu diria uma grande parte desse processo, a gente não tem controle sobre ele, né? Por desconhecimento mesmo, né? A gente acho que está longe, não sei o que vocês acham, mas a gente está longe de entender e compreender esse processo de implantação do embrião no útero. Por isso que é difícil a gente conseguir saber as causas de todas as falhas de implantação. Isso a gente não tem essa resposta para muitas pacientes, desculpem. E isso também é frustrante não só para os nossos pacientes, mas para nós também, né? Nossa vida ia ser muito mais fácil, né, Fernando, se a gente tivesse a resposta para os negativos de todas as nossas pacientes, porque a gente ia conseguir ter o 100% de positivo que a gente almeja. Mas, infelizmente, isso não é possível. Mas o que a gente tem que compreender da implantação é que a implantação, na minha opinião, é o resultado de uma boa interação entre o embrião e o útero, certo? Então, quando a gravidez não acontece, é que não houve essa boa interação entre o embrião e o útero. E se essa boa interação entre o embrião e o útero não aconteceu, isso pode ser devido a fatores relacionados ao embrião ou relacionados ao útero, ou a algo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente vai
quando a gente quer pesquisar possíveis causas de falha de implantação nos nossos pacientes, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Investigar possíveis causas para o embrião, para ele não ter implantado no útero, ou possíveis causas que levam o útero a não receber bem o embrião. Então é mais ou menos por aí que começa a pesquisa, né? Acho que a gente podia pegar esse ganchinho aí e começar a dissecar aí essa história, né? Dissecar no termo médico da história. Bom, então assim, embrião e útero, perfeito. A gente podia dividir o embrião em dois, já que o embrião tem metade sêmen e metade óvulo. Aí vamos falar com o Edson agora, puxar a bola pro Edson. Edson, você tá lá no laboratório. Qual que é o embrião que você fala assim, esse embrião aqui, ele vai implantar? O que esse embrião teve? O que aconteceu com ele que você fala, esse aqui... Um bom embriologista sabe, né? Ele olha, lógico que ele não vai dar 100%, mas ele fala, esse aqui gruda. É isso aí. Isso depende muito da experiência do embriologista. Tem embriologista que fala, vamos falar de qualidade de embrião, né? Quando a gente fala embriões bons, a gente está falando de blastocisto bom. E aí todo mundo fala, mas meu embrião chegou a blastocisto. O chegar a blastocisto já não é mais desafio para o laboratório. Hoje é meio que obrigação, né? Hoje um laboratório que não transfere ou não consegue fazer um embrião chegar a blastocisto, não é um laboratório que está dentro dos padrões aceitáveis assim, de qualidade. Porque a gente sabe que hoje os meios de cultura evoluíram muito, as incubadoras evoluíram muito, as técnicas evoluíram muito. Então... e eu posso só te interromper, claro, você me claro. desculpe. Mas isso é uma coisa muito legal que você está dizendo, na minha opinião, porque a gente ainda vê aqui no Brasil algumas pessoas, algumas clínicas, laboratórios, enfim, que transferem embriões que não chegaram em blastocisto. E aí é duro de você falar em falha de implantação numa paciente que me chega com 3, 4 transferências de embriões bons de terceiro dia, né? Porque, na verdade, eu não sei se aquele embrião era bom ou não. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente se dá pra gente ter uma notícia verdadeira do embrião top quality no terceiro dia, se esse embrião necessariamente vai ser um blastocisto depois. Eu acho que não. A gente Então tem uma ideia, mas não prova, dá para né? saber. Exatamente. O problema é que assim, existem duas vertentes, duas teorias, porque ninguém vai conseguir provar isso nunca. Mas existem duas teorias. O útero é o melhor lugar para o embrião até o 5º dia, ou a incubadora com o meio de cultura é o melhor lugar para o embrião até o 5º dia. Tem gente que fala que é o útero. Tem gente que fala que não é o útero. Eu acredito que não seja o útero, por um motivo. O embrião no terceiro dia, ele está em outro lugar, ele não está no útero, ele está na tuba. Isso. E a tuba, ela tem um ambiente diferente do ambiente uterino. E aí tem um negócio que chama leite uterino, que a tuba e o útero se comunicam, mas com ambientes diferentes, mas o leite uterino do útero, né, é diferente do leite uterino ou do leite tubário, não sei se pode chamar assim, é diferente. Então, assim, são fases diferentes. O embrião no terceiro dia, ele consome um açúcar diferente do embrião no 5º dia. O embrião no terceiro dia, ele consome muito mais um açúcar que chama piruvato. O embrião no 5º dia, ele consome um açúcar que chama glicose. Então são ambientes diferentes, metabolismos diferentes. Quando a gente transfere um embrião no terceiro dia, um 8A, que todo mundo fala, é um embrião padrão, que todo mundo quer o top quality. 80% das vezes, esse embrião, ele vai virar um blastocisto, mas 20% não. É isso. Então, a gente já começou partindo de 20% a menos do que a gente espera de taxa, entre aspas, de implantação. Por outro lado, quando você transfere o blastocisto, o que você melhora não é a qualidade do embrião em si. A qualidade do embrião fica a mesma, mas você melhora a pressão de seleção. Aí entra o Darwin na história. Ou seja, eu tenho 10 embriões D3 no dia 3. No dia 5, eu vou ter em média 6 embriões em blastocisto. Desses blastocistos, que a gente chama de top quality, os que tem melhor qualidade, eu vou ter mais ou menos, eu vou ter em torno de 3, 4 blastocistos que vão ser o top quality. Ou seja, se eu tinha dificuldade para escolher o melhor embrião no dia 3, porque eu tinha 10 embriões bons nesse dia 3, e eu vou ter 7 no dia 5, e desses 7 eu tenho 5, ou 3, ou 4
top quality, eu vou aumentar minha porcentagem de chance de acerto de Você qual chega embrião mais vai rápido, implantar. E é por né? isso Chega mais que rápido na gestação. esse embrião, na minha opinião, não sei se vocês, de novo, se vocês concordam comigo, é esse embrião que a gente tem que usar Para para determinar. definir a falha de implantação. Exatamente. Se O você que é usar bom. um embrião de terceiro dia, Não dá pra falar nada. não dá para falar, porque eu não sei se ele não é os 20% que não iam chegar lá mesmo, de qualquer jeito, né? Exatamente. E aí a gente, às vezes, fica pesquisando um monte de coisa que a gente vai falar daqui a pouco de falha de implantação, numa coisa que, na verdade, o problema foi o embrião, ali, lá no início, né? Lá no início do processo, né? E é importante falar sobre, porque a gente cai numa área meio cinzenta, que ninguém sabe muito, que é a imunidade da reprodução. E aí, assim, o que a gente sabe é assim, embriões de fertilização in vitro, eles produzem uma enzima, embriões não, qualquer embrião, eles produzem enzimas para enganar o sistema imune. Então ele não produz MHC de classe 2, que é uma enzima, que é Traduz. que é um receptor, é uma proteína que indica para o sistema imune que é selfie ou não selfie, ou seja, que é próprio ou não, que é da própria pessoa ou não. O embrião, gente, é um corpo estranho para o útero. Eu vou traduzir. Tá? É assim, é igual avião invisível no radar. Ele é um avião invisível no radar para MHC. Ele passa ali e o radar imunológico e o radar não acha, imunológico não não detecta. acha, E é por exatamente. isso que o embrião... Tem muita gente que pergunta isso, muito legal você estar abordando, porque tem muita gente que pergunta isso, né, Edson? Para mim, pelo menos. Ô, Dr. Georges, como que o embrião, sendo um corpo estranho, por que ele não é rejeitado? E aí você está explicando exatamente a questão do avião invisível no radar, né? Quer dizer, você não tem ainda podemos chamar de uma identidade imunológica, né? O embrião ele é uma célula-tronco, e as células-tronco elas não produzem, elas enganam o sistema imune. É isso. Elas acalmam, vamos dizer assim, o sistema imune e falam, opa, eu não estou aqui não, tá? E o sistema imune fica cego a elas. Porque elas não produzem MHC, né, de classe 2 principalmente, e elas produzem uma enzima que chama indolaminas, que especificamente chama endoxigenase, que são enzimas que vão modular a imunidade para que o útero se torne menos imunogênico, ou seja, ele responda menos... Rejeite menos, né? Rejeite menos o embrião. Além disso, a gente tem a progesterona do lado da mulher, que está produzindo progesterona para caramba, que é o corpo lúteo, que está fazendo também a imunidade do útero ali diminuir. Então, a gente tem um conjunto entre mãe e bebê para dizer, eu vou te aceitar, e o bebê fala, me aceita aí e faz de conta que eu não estou aqui, deixa eu crescer primeiro. Então, acho que o principal fator é esse cross-talking, é um nome bonito, né? Mas Chique. essa conversa que tem entre embrião e útero que a gente não interação. entende. Aí o Jorge foi perfeito. Ele falou, a gente não entende, ninguém sabe dessa conversa, porque a gente não fala a língua deles. A gente sabe que tem essas duas enzimas aí, tem as proteínas aí no meio, uma conversa. O que a gente sabe é isso. Um outro ponto é o embriologista, e antigamente eu nem culpo isso nem as clínicas, nada disso, mas assim, tem embriologistas que ainda acham que tem esse conceito do D3 na cabeça. Ah, doutor, vamos transferir D3 que pode não chegar a blastocisto. E aí a frustração de você chegar para uma paciente e falar, olha, teus embriões não chegaram a blastocisto, é grande. Antigamente isso acontecia com bastante frequência, porque os meios de cultura antigamente, no laboratório, não tinham essa capacidade. A gente tinha um meio de cultura muito rudimentar. Hoje, se eu pego uma paciente com um embrião de 42 anos e eu olho no terceiro dia, esse embrião tem uma qualidade aceitável, esse embrião vai para blastocisto facilmente, né? Ou se essa paciente for fazer uma análise genética, ela é obrigada a ir para blastocisto. Então, assim, hoje, o conceito do D3 para determinar a falha de implantação é um conceito rudimentar. A gente não vai conseguir determinar isso. E aí, pegando um ganchinho sobre o que você falou, você sabe que é muito interessante isso, né? Doutor, esse embrião não vai chegar em blastocisto, então transfere antes, porque ele não deve chegar. Só que isso resolve aquele problema agudo da clínica, né? Agora, isso não resolve, aliás, pelo contrário, isso prejudica o paciente no seguinte sentido. É difícil realmente falar, e a gente tem alguns casos, infelizmente, em que a gente não tem embriões
que chegam em blastocisto, naquele determinado ciclo. É difícil falar isso com o paciente, né? Porque o paciente até entende que pode não engravidar, mas não ter embrião é uma coisa mais traumática, né? Entender que o caso em si é um diagnóstico. Então, a gente está aqui na linha de frente, a gente sabe que é mais frustrante mesmo não ter o embrião do que o beta negativo lá quando você transfere. O papo é diferente, porque a expectativa é diferente. Agora, por outro lado, quando você transfere algo que você não sabe o que vai ser, você começa a ter dúvidas sobre o que fazer no futuro. Então você está prejudicando aquela paciente. Ah, doutor George, mas se transferir e der negativo e ver que não tem blastocisto, o resultado no final mesmo. Deu negativo de qualquer, aquele ciclo não funcionou. Então por que não dar uma chance? Porque eu perco a oportunidade de pensar sobre o que realmente está acontecendo, exatamente, eu acho. É um diagnóstico clínico. Exatamente. Muito importante, muito importante. Você concorda com isso, Fernando? Totalmente, porque primeira coisa que é a questão de quando é que você vai dar a notícia. Para mim é só isso que a gente está falando. É isso. Eu vou deixar a pessoa mais 12 dias, 14 dias esperando um beta, sendo que eu já sabia que a chance de dar positivo era irrisória, talvez zero até. Então, primeira coisa, no que você está ajudando a paciente, fazendo ela perder mais 2 semanas e fazer ela acumular uma falsa expectativa. Segundo ponto, e com todo respeito a quem transfere em dia 3 e laboratórios em dia 3, mas acho que uma das funções nossas é dar informação de qualidade. Para mim, transferir em dia 3 porque não vai chegar em D5 é um atestado de má qualidade do seu laboratório. É isso. Se você não confia que o seu laboratório consegue levar um embrião para dia 5... eu não confio no meu laboratório. E é importante pontuar uma coisa. Desculpa te interromper, mas é importante pontuar uma coisa. É assim, se você tem um laboratório que já trabalha com blastocisto e você diagnosticou, e aí é um outro jeito de pensar. Você diagnosticou que aquela paciente não chegou a blastocisto, por exemplo, no primeiro ciclo ela teve lá 5 fertilizados, você não teve nenhum blastocisto. Ou um caso mais grave, 9 fertilizados, nenhum blastocisto, mas você tem D3 de qualidade. Isso pode ser atrelado ao ciclo da paciente. Isso pode ser atrelado à qualidade do laboratório, e aí você tem que avaliar os outros casos que estavam correndo concomitante. Exato. Entretanto, o que a gente sugere? A gente tem que analisar caso a caso, e em alguns casos a gente fala para transferir. Não precisa ser 100%, 880, né? Não é 880, mas a gente fala para transferir D3 também. Porque vai ter paciente, o problema não é o que, a gente não está nem discutindo o que, a gente está discutindo quem quando, e como. Né? E quando, exatamente. E tem um outro ponto também nisso. Porque do D3 para o D5, você falou uma parte aí, muda a via metabólica do embrião. Ele passa a ter em dia 5 o metabolismo de uma célula adulta. Mas tem outra coisa, o genoma ele é ativado a partir do dia 3. É isso. Então, até o dia 3, você me ensinou isso aí 20 anos atrás. Se você der um choquinho no embrião por partenogênese, no óvulo ele começa a dividir. Dia 3 em diante, não. Você tem que ter um DNA ali funcionando direito. Então, se você coloca em dia 3, você nem viu a ativação genômica ainda acontecer. Eu vou explicar agora, traduzir o que o Fernando falou. Até o D3, você me corrija, você que é o... É a bruxaria. Grandão nisso daí. Porque a gente é médico, né? A gente não fica, né? A gente não ele é o cara que manja do negócio. Mas até o D3, o nosso conceito é que depende muito do óvulo mesmo, né? Exatamente. A partir do D3, porque o genoma é ativado, aí é o sêmen. óvulo com o espermatozoide ali, né? Entra o Não sêmen na acontece... jogada. Não é pontual, pá, claro, mas é assim, claro. o que acontece? Todos os mamíferos, eles dependem muito da fêmea, do óvulo. O óvulo, ele é responsável por receber o espermatozoide e fazer a singamia que a gente fala, que é fazer a fertilização, ou seja, o espermatozoide ser o DNA do espermatozoide juntar com o DNA da mãe, do óvulo, e ele é responsável pelas primeiras divisões do embrião. Então o embrião ele se divide, essas primeiras divisões, ele depende do óvulo. Se você tem um óvulo bom, as divisões vão ser melhores. Se você tem um óvulo ruim, as divisões vão ser piores. Por isso que o impacto, por exemplo, de fragmentação de DNA de espermatozoide, ele não é tão bem identificado nessas primeiras fases do embrião. Você não vê na fertilização, você vê A depois. dificuldade Você vê de mais Mais blastular, na implantação, na blastulação, na implantação. Principalmente na implantação. E na perda precoce Exato. também. Na perda precoce. Exatamente. Que foi onde começou, né? A questão da fragmentação era muito mais ligada do que no laboratório, era mais ligada a abortamento precoce. Exatamente. Né? E aí o que acontece?
De 2 para 4 células, ele começa essa ativação, mas ele finaliza em 8 células. Ele finaliza na 3ª divisão. Então a gente coloca aqui o seguinte: o que é ativar o genoma? Ele para de ler as enzimas do ócito, param de ser produzidas a partir do DNA do ócito, do que já existiam, do RNA, que é o que já foi traduzido e transcrito lá do DNA do ócito, da mãe, e começa a utilizar o DNA do próprio embrião para produzir as proteínas que vão fazer com que o embrião de vida. Que agora sim vai ter mais influência do fator masculino. Exatamente. A falha de implantação, um ponto muito importante da falha de implantação é o DNA do espermatozoide, que é onde eu queria chegar. O DNA do espermatozoide, a gente observa que quanto maior a fragmentação do DNA do espermatozoide, maior a chance de aumentar a falha de implantação. Por quê? Porque os genes que são lidos para placentação são genes predominantemente paternos. A gente chama de genes imprinted paternos. Ou seja, para formar a placenta, para formar o embrião, materno. O ócito, as primeiras clivagens, até blastocisto, bastante alelo, ou seja, parte DNA materno. Para formar a placenta, maior parte DNA paterno. Então, por isso que a gente observa muito quando tem falha de implantação, fragmentação de DNA do espermatozoide. Aí a gente vai tentar tratar de um monte de jeito, que há controvérsias, mas é muito mais essa divisão didática, vamos dizer assim, não é 100%, obviamente, mas é mais para um lado do que para o outro. E até doenças placentárias, né? Hoje se estuda bastante essa questão da contribuição masculina ali no desenvolvimento de doenças obstétricas mesmo, ao longo da gestação. Sim. A questão é a seguinte: quando o óvulo é bom, o que a gente tem percebido e tem estudos em mamíferos, que quando o óvulo é bom, ele consegue, vamos dizer assim, corrigir o DNA o DNA masculino. A não ser que existam mutações em dupla fita. O DNA são 2 fitas assim, né? Uma grudadinha na outra. Se você tem dupla fita, ou seja, mutação dupla, aí a enzima não consegue corrigir. Por quê? Porque o DNA é um A com T, um C com G. Se muda o A aqui, se tem uma mutação no A aqui, ele olha aqui e fala, opa, tá faltando o Azinho aqui. Ele olha no contralateral e coloca aqui. A natureza é inteligente. Só quando cai as duas, aí... que ele ele não sabe faz? Qual era, né? Ele não sabe qual era, ele junta. Ele tem uma fragmentação, ele junta os DNA. Tem uma enzima que chama ligase, ela vai lá, junta os DNAs, e aí ficou sem. E aí aumenta casos de infertilidade, aumenta casos de doenças ligadas a problemas respiratórios, né? E aumenta casos de falha de cognição, doenças que vão se expressar mais para frente lá quando você tiver com 70, 80 anos. Mas essa parte ainda não está aprovado, porque essa parte é teórica. Se sabe que esse tipo de falha gera doenças neurológicas no futuro. Mas tardio. é muito difícil, né? Mas é muito difícil. Muito difícil você ter um acompanhamento desse, né? Porque teoricamente você teria que pegar aqui e acompanhar a vida toda, né? Esperar E 70 até anos para saber. A pessoa mais velha que tem de fertilização in vitro, a Louise Brown, ela tem 45 anos. Exato. 45, 78, né? Mas você falou uma coisa interessante, você falou assim, se eu tenho um óvulo bom, ele consegue corrigir o espermatozoide, mas o que a gente pode corrigir... Ele pode corrigir, não deixa... Senão ele consegue corrigir, vai chegar assim, vai dizer que não tem importância. Vai falar pra mim, não, então não tem importância. Tem importância. Mas assim, claro que tem importância, mas a ovodoação nos prova que o óvulo ainda é predominante. Do nosso conhecimento, sim, né, Fernando? Sim. Ainda é a célula mais importante, né? Porque as mulheres não deviam saber disso. Mas o que é interessante é que na reprodução a gente não tem, assim, a realidade do dia a dia, hoje em dia, são pacientes mais velhas, né? Então, quando a gente também fala, esse óvulo vai corrigir, a gente não tá pegando um óvulo no seu melhor momento, no dia a dia. A gente pega pacientes hoje com 37, 38, 40, 41, 42, querendo usar o óvulo próprio. Então, talvez o fator masculino tenha ainda mais importância nesse cenário, né? Exatamente. Quando junta, é assim, claro. A questão aqui tem muita importância. Quando o óvulo começa a ter um pouco mais de deficiência ou quando ele começa a ficar um pouquinho mais... ele esperar... Não vou falar mais velho, mas ele começa a esperar muito para ser fertilizado, vamos dizer assim, né? Ele começa a ter algumas falhas, alguns problemas principalmente citoplasmáticos. Mas eu acho que o principal é saber o seguinte: o que manda nisso tem um negócio chamado idade biológica e um negócio chamado idade cronológica.
Sabe aquele cara que você olha e fala assim, ih, esse aí rodou de pneu murcho? Vai começar lá vai, antes. lá vai. Ih, quando ele abre a porteira. Não é. Começou. Então, existe a pessoa que tem uma Começou qualidade as de vida metáforas. pior Sim. e que agrediu mais o seu corpo, e uma pessoa que teve uma qualidade de vida melhor e agrediu menos o seu corpo. E aí, a primeira coisa que vai falhar é o sistema não vital. E você sabe uma brincadeira que Que eu é sempre a faço? reprodução. Que eu sempre faço com essa história aí, que as mulheres não deviam saber. Eu vou ser cancelado pela população masculina agora. Oh, meu Deus, lá vai ele. Atenção, agora cancelamento mode on. Então é assim, eu comparo os espermatozoides com vírus. Que se você pensar, não é muito diferente disso não. Pensa bem, o óvulo ele é muitas vezes maior, mas sim, 200 vezes maior que um espermatozoide. Compara até de tamanho. O que é um espermatozoide? É um DNAzinho que tem um rabo. Isso aí. Aí aquele DNA ele entra e junta com o DNA da célula hospedeira. E aí, ele é tão bandido que ele vai e usa o equipamento celular da célula hospedeira para produzir as proteínas que ele quer. Então, o que é um vírus? É exatamente isso. Só muda o DNA e o RNA, mas o vírus é a mesma coisa. Faz igualzinho. É o mesmo conceito. Então, o conceito é muito parecido. Então, mulheres, os homens são os parasitas. São vírus verdade, nas E ele vidas falou de que só vocês. ia falar isso quando ele fosse aposentar. Ih, Pois na é. verdade, esse conceito Acho que eu vou ele ter que evoluiu do aposentar. vírus, né? A gente evoluiu de vírus. Então, a gente nasceu disso. A O escala óvulo é essa. uma célula extremamente mais elaborada do que o espermatozoide, embora o espermatozoide seja muito mais difícil de se conseguir em laboratório. Hoje a gente consegue trazer se a gente for falar de DNA, por exemplo, empacotamento de DNA, o espermatozoide é um DNA muito mais elaborado do que o óvulo. Então acho que a natureza ela foi sábia na hora dela Compensou, pegar, né? ela foi evoluindo a ponto de um vírus se tornar uma riqueza, que se tornou uma bactéria, que uma parte dessa bactéria se tornou mitocôndria, que entrou dentro de uma célula e formou um indivíduo eucarioto, ou seja, uma célula que muito mais complexa e que começou Que a ter não tá envolto por membrana, exatamente, e aí assim, começou a evoluir. é uma coisa de louco. Mas né? tudo isso aí a gente tava falando do embrião, né? É. Pra gente não fugir muito do tema aqui, porque o negócio a gente Da fase gosta. de Da... implantação. a gente falou da qualidade do embrião, da fragmentação de DNA e o útero. Aí vamos lá pro Dr. Jorge. Então, só ainda falando do embrião, acho que tem duas questões do embrião que importam para a implantação, já que a gente, para terminar o assunto do embrião, então, né? Uma é a questão da qualidade, eu chamo assim de divisão celular ou morfológica, o jeito que vocês quiserem chamar. Chegou em blastocisto, não chegou? Qual que era a qualidade desse embrião? E tem a parte genética, né? A parte cromossômica, né? Não quer dizer que um embrião, um blastocisto 4A, quem está me ouvindo que já viveu isso sabe que é um embrião muito bom. Isso não quer dizer que ele é geneticamente normal. Então, e também isso acaba sendo importante no conceito de falha de implantação. Falha de implantação é transferir um embrião bom. Que embrião bom é esse? É o euploide ou é o embrião Bonito. bom de divisão celular? Teoricamente, se a gente quiser limpar tudo do embrião, teria que ser um embrião euploide e... Não é Bom, isso? e bom. E bom. Porque também não adianta ser euploide e ruim. Não vai Porque ele implantar também do não mesmo vai jeito. implantar. Ou ele vai ter mais dificuldade de implantar. Ele vai ter mais dificuldade. Né? Mas o que a gente sabe é que 30% dos embriões dados a neuploides de alta qualidade, eles têm capacidade de implantar e gerar bebês saudáveis. Isso já... Aí vem a questão do mosaico. se Do vale PGD. a pena fazer ou não. mas vale a pena. PGT, Eu acho que vale a pena. Eu acho que o PGTA é um avanço. Como qualquer teste, ele tem que ser mais sensível do que específico. Então, toda vez que isso. você gera um teste, você tem que fazer com que ele seja mais sensível do que específico. Vou dar um exemplo claro, por exemplo, teste de HIV. Se ele for menos sensível, eu prefiro falar que você tem HIV e depois você descobrir que não tem, do que eu falar não tem e depois E de você sabe O que que tem. eu falo, Edson, para os meus pacientes, isso é uma discussão super interessante. E eu fui muito mais, assim... E isso tem tudo a ver com falha de implantação, acho que vale a pena a gente falar disso mesmo. Mas, assim, eu era muito mais entusiasta do PGTA do que eu sou hoje. Aham. Tá? Por quê? Porque eu entendi uma coisa. O PGTA é um exame de screening. Eu acho que isso que ele está querendo dizer é mais ou menos isso, traduzindo para o que eu converso. Eu vou dar um exemplo de um exame de screening que todo mundo conhece. Mamografia. Né? A mamografia é um exame de screening. Sim. Quando você faz uma mulher faz a mamografia, para que ela serve? É um exame de Fazer uma screening, quer dizer, é um biópsia. exame que pode dar falso positivo, mas não pode nunca dar falso negativo. Exatamente. Por quê? Porque é um exame que serve para identificar uma população de risco, não é para dar um diagnóstico, né?
Então, quando você faz uma mamografia, se a sua mamografia dê lá BIRADS 4, sei lá, isso não quer dizer que você tem câncer. Isso quer dizer que você tem um risco maior de ter câncer do que a outra que deu o BIRADS. Essa aqui que deu a mamografia normal, essa aqui, pelo menos durante um ano, ela está livre. Você não. O que você tem que fazer? Aí você vai fazer um exame diagnóstico, que é a biópsia, a mamotomia, sei lá. Exatamente. Certo? O PGTA, eu enxergo ele muito mais do que como mamotomia, na verdade, ele é a mamografia. Sim. E esse que é o grande questão que eu tenho com o PGTA hoje. É óbvio que, como eu atendo uma população mais velha, de mulheres com mais de 40 anos de idade, na maioria das vezes, e que estão fazendo tratamento com os próprios óvulos, na maioria das vezes, a maioria dos meus pacientes vão acabar fazendo PGTA. Mas eu acho que a gente tem que ter essa conversa com elas, porque eu acredito de verdade, desculpa entrar numa polêmica maluca aqui, porque é uma polêmica nos nossos congressos, inclusive, mas eu acredito que a gente está jogando embrião euploide de verdade fora, né? Concordo. É isso que você está dizendo. Assino embaixo. O que eu estou dizendo é que a gente tem um embrião, todo embrião é mosaico. Na verdade é assim, todo mundo fala, só tem 5% de mosaicismo, porque os trabalhos falam, se você pegar em animal, não é bem assim. Todos os mamíferos, os embriões são mosaicos. No humano, só 5% vai ser mosaico, então tem alguma coisa errada. O humano não pode ser tão diferente assim do resto dos mamíferos, visto que a gente desenvolveu dos mamíferos. Claro. A gente é mamífero, né? A gente é um animal. Então, assim, pensando nisso, provavelmente a gente está sendo mais sensível que específico. E que é bom. Tá tudo certo. A questão é, o que... as falhas de implantação, e aí falando de falha de implantação, a gente tem certeza que aquele embrião que pegou ali, ou ele é um mosaico de baixo grau, ou ele é um euploide, porque ele é mais sensível que específico. No que deu aneuploide, ou ele é um mosaico de alto grau, ou ele é um aneuploide de fato. A questão é, a chance desse embrião se corrigir, existe a chance desse embrião se corrigir, mas quem vai expor o paciente ao risco? É essa que é a questão. Né? É isso aí, é essa que é a questão. A não ser que o paciente queira se expor ao risco, porque existem pessoas que Eu tive uma paciente o ano passado, Fernando, acredite se quiser, não sei se você já teve, que quis transferir um embrião com trissomia do 21, pessoal, síndrome de Down. Síndrome de Down. Ela quis transferir, ela não engravidou. Você sabe que isso é um problema seríssimo. Na Espanha teve um problema jurídico com isso. Porque foi o contrário, assim. A clínica não transfere, a não ser em situações muito específicas, mas aí um grupo de pacientes que tinham embrião com diagnóstico de síndromes entrou na justiça porque elas queriam obrigar as clínicas a aceitar a transferência. E ganharam. Ganharam, escolha do paciente. É lógico. Só que aí entra um monte de problema, né? Que a gente até faz um outro podcast, chama de novo, falar só disso, porque esse é um outro episódio, porque isso é muito legal. Porque você entra num outro problema também. Você está fazendo uma coisa que chama iatrogenia. A hora que você... não é pela síndrome em si, porque aí não cabe a nós decidir isso. Mas não é só a síndrome que nasceu e tudo bem ter uma criança sindrômica depois, que já é uma questão bastante polêmica. Mas a gestação em si traz um monte de risco. Exato. De aborto, de hipertensão, de morte materna e por aí vai. Nós tivemos que elaborar um termo de consentimento específico. Olha onde chega a história. Para ela, né? Inclusive com participação jurídica. É paciente super gente boa e participou junto com a gente, inclusive, porque ela entendeu que era uma situação ali... Atípica, né? Então veja onde chega essa história, né? Porque teoricamente se você faz a biópsia é para não transferir os alterados, né? Teoricamente. Exatamente. Você faz a biópsia, confie na biópsia. É isso, cara. Senão não faz, né? Senão não faz. Se você aceita o risco, não faça. É a questão com os mosaicos, sabe? Eu sei que é uma discussão, a gente não tá aqui para isso, mas putz, essa é a minha questão com os mosaicos, cara. Você ficar transferindo mosaico de alto grau, por exemplo? Mosaico de alto grau a gente nunca aconselha, mas de baixo grau já tem laboratórios que estão saindo já com euploides, porque vira uma discussão, porque às vezes o paciente, e até o médico, às vezes não é geneticista, o cara pega e olha e fala, mas saiu um mosaico, mas o cara baixo grau, tem menos gente de 10%. Transferindo e tem gravidez. Sim. Com embrião aneuploide. Sim. Tá, então não vamos falar de mosaico? Aneuploide, monossomia, que o cara fala, monossomia, se for de verdade isso... É incompatível. Não vai nascer, não vai implantar, máximo aborto precoce e tal. Certo? Aí o cara fala, vamos transferir. Agora, porra, cara, pra que você fez a biópsia? Exatamente. Desculpa a palavra. Pra que você fez a biópsia? Não faz, né? Mas no caso da monossomia... Não faz, pô. Eu acho que é um
aí é um ponto importante, talvez, e polêmico com relação à parte técnica, porque a monossomia ela é muito mais difícil de ver no Explica o que é sequenciamento. monossomia. O pessoal não Monossomia é sabe. quando só tem um cromossomo. Você sempre tem um parzinho de cromossomos, que aí a gente chama de dissomia, né? A monossomia, você só tem um, né? Então, ou seja, e polissomia você tem vários. Tá? Tipo a síndrome de Down, que tem um a mais. Que aí são A 3. trissomia você tem 3. Isso. Polissomia acima de 3. Então você tem 4,18, por exemplo. 4,21 é polissomia. E aí ou vai nascer com uma síndrome ou teoricamente não vai nascer, Não, certo? não vai implantar, dependendo do cromossomo, ou vai nascer com uma síndrome e não vai implantar. Tá. A monossomia não vai nascer, assim, não vai implantar, né? Entretanto, óbvio, tem algumas que podem até ter implantação, mas, entretanto, ela é mais difícil de você avaliar. Por quê? Porque o sequenciamento, ele depende de um negócio antes que chama WGA, que chama Whole Genome Amplification. E isso é o que manda que manda na bagaça, como diz lá no interior. Que manda no que teste. manda no negócio. É. Porque se você não Essa é a tiver... base do teste. Exatamente. Se você não tiver uma amplificação de todo o genoma de forma condizente, aí eles têm os controles de qualidade, é super confiável e tal. Entretanto, 1 em cada 1000, 1 em cada 100, sei lá. Todo teste tem uma porcentagem de erro. Isso, cara. Então, Então às vezes não é uma pode- monossomia que nasceu, né? Às vezes não era uma monossomia. Mas não era uma O que monossomia. eu acho é que a né? gente precisa conversar com os nossos pacientes. E quando a gente decide fazer Tem que o confiar. PGTA, ela tem que saber que este risco está embutido no exame. Sim. O que eu não acho legal é você fazer e dar para trás depois. Ignorar né? o resultado. É isso, ignorar o resultado. E isso eu acho que não tem muita. Não tem muita. Não tem lógica, muita né? lógica. É, É, não isso tem é isso que eu lógica. queria Tem falar. coerência. Se você vai transferir de qualquer jeito, então por que você fez a Por biópsia? que você fez? Além de lesar, ter risco de lesar, o embrião que é pequeno, mas existe. Custo, que é caro pra caramba também. Não tem sentido. Tiro mais né? ou menos. Você pegar uma clínica que faz 5 biópsias por ano, 10 biópsias por ano, Mas aí Operador você dependente. vai... É operador dependente. Ah, mas pensando no movimento. Agora, é aquele negócio, só que o que nós não podemos é ter preguiça de falar isso com os pacientes. Exato. Porque elas estão correndo esse risco quando fazem o PGTA. Não, É e o famoso detalhe, combinado né? não sai caro, E elas né? querem. Certo. E elas pedem. E chega, a É. gente fala assim, gente, mas você tem 32, não tem indicação. Ah, mas eu quero fazer. Eu quero por segurança, mas espera aí, pessoal. Não quis segurança. Você não vai ter segurança com Exato. 32 que a biópsia vai resolver o seu É, problema. Exatamente. Eu acho que o isso. importante é dar informação, falar que existe, falar o jeito certo, porque na internet muita coisa se exacerba, né? E muita coisa se diminui. E Então, é por isso que nós estamos aqui. Informação dar médica informação de correta. qualidade. E Exatamente. combinar antes com a Sem paciente, conflito né? de Sem interesse, conflito de Sem interesse. conflito de interesse. Você dá toda a informação e a decisão sempre Exato. é do casal. paciente, A claro. nossa função, que tem a informação técnica, científica, é a gente sempre expor a informação. Então, é assim, às vezes eu era meio contra falar assim, ó, paciente de 30 anos, a gente falar que existe teste genético. Entretanto, teve alguns casos que a gente já viu acontecer, eu obviamente não vou falar quais são, mas de judicialização Claro. por conta de falha de implantação ou abortamento. O primeiro caso que a gente viu foi de abortamento. Ela tinha Patal. Patal é 18, né? É. Trissomia do 18. Por que não me No cromossomo. informaram sobre a análise genética antes? Que eu poderia Por que ter não me feito. informaram? É. Né? É isso. Falha recorrente de implantação, teve uma... Aí implantou uma vez, foi lá, fez na placenta 16. 2. Doutor, o embrião 16 e o 2. Doutor, por que não me informaram? Eu E fiz se eu- 3 ciclos aqui. Se eu tinha como saber antes. né? Mas você É. tem 28 anos, filho. Mas eu fiz 3 ciclos. Então, assim, e aí, o que a clínica faz, geralmente? Se paga, aí tem um processo civil, onde se paga a indenização para o paciente, um danos morais, e o ciclo. No caso, por exemplo, dessa paciente que teve 3 ciclos, ela tinha. Foi na última. Ela implantou, ela tinha 2 falhas, implantou, abortou, fez a análise genética e deu 16 e 2. E ela entrou. Ganhou uma indenização e ganhou mais 3 ciclos. 3 tentativas. É complicado. Que é um absurdo. É. Um absurdo. Legalmente Sim, que é um absurdo. falando também, né? Porque medicamente não tem Exatamente. justificativo. Medicamente não tem, mas o juiz. O juiz na não é cabeça dele, médico, ele fala né? assim: É quem isso. tem informação? O problema é que a gente depende da cabeça do juiz e talvez Exatamente.
Eu não sei se tem perícia. Faltou nomear um bom porque, assim, perito não é aí. possível, cara. Não tem como ganhar. Você não tem justificativa É um desconhecimento técnico. de um Assim, procedimento numa mulher com De 28 poucos anos. anos. Eu fui perito em alguns casos. O que a justiça pensa é o seguinte: quem tem o poder, quem não tem o poder. Por mais que você coloque consentimento informado, por mais que você coloque contrato, por mais que você grave a consulta com o paciente, não interessa. Você é a pessoa que tem a informação tudo bem. técnica. O paciente é considerado hipossuficiente. Mas nesse Hipossuficiente. Não tem caso- problema, é mesmo. É claro, porque eu sou o especialista, eu estudei para ser o especialista. A pessoa está me pagando Essa é a para tua ter a minha opinião, é sua minha responsabilidade. Da mesma maneira que a minha responsabilidade é falar, esse teste, ele serve para isso e tem uma Exato. margem de erro, uma margem de acerto. Se você não fizer, Não é a indicado gente para você. não é indicado. Entretanto, se você quiser, valeu pra É você. isso. É a minha função do médico é informar. escolha É sua. isso. E eu acho que tem que Mas informar se mesmo. for assim, não tem problema. O problema foi... Não ter Não foi passado a informado. informação. É. Aí você fica sujeito, né? a ter- Exatamente, ter esse exatamente. risco. Hoje a gente tem que pensar um pouco nisso mesmo, né? Por mais que você ache que não tem Não por que tem você falar uma coisa necessidade. que não tem indicação pra fazer. Exatamente, dá informação. Falou, existe teste genético, doutor? Existe teste genético. Ou, olha, não é indicado para você, mas existe teste genético. tá Saiba tudo que tem essa certo. possibilidade. E tem que estar no consentimento. Isso é É isso importante. Tem que estar no consentimento. E aí, não é o médico que passa o consentimento com o paciente. Geralmente, ou é uma secretária, ou é uma Alguém uma da gerente, né? administração, Certo. Da administração dos Enfermagem, contratos, enfermagem. Então, ela tem que estar muito bem instruída para ler o contrato junto com o casal, manda o contrato antes, lê o contrato com o casal, fala, tá tudo certo. E isso porque, senão, se é muito difícil acontecer, mas mesmo que existe um risco de, mesmo você dando todas as informações e querendo ajudar o paciente de qualquer forma, porque a nossa intenção sempre é tentar ajudar o paciente, pode dar Dá um problema, né? Problema, exatamente. E o útero, hein? Exato. Que a gente só Falamos falou do bastante embrião do aqui. embrião Falou do sêmen. e judicialização. A gente se empolgou com o embrião, né? Esquecemos do É útero. que só que a gente tá Exatamente. fugindo da história do útero. É, eu porque tô difícil pra vendo. caramba. Tá todo mundo indo pra lá, indo pra cá. coisa. Ninguém quer falar os fatores que podem alterar. Vamos falar da casinha do embrião. É, a Exato. casinha, né? O que eu acho da casinha, não sei se eu posso começar eu falando. Vai lá. Você é o convidado. Mas assim, eu sempre penso assim, quando a gente vai falar do útero, e eu nem chamaria de útero, mas chamaria de saúde materna, porque tem coisas fora do útero que acabam influenciando nisso, na falha de implantação, eu penso a primeira coisa é as questões anatômicas uterinas. E aí eu estou pensando em miomas que podem invadir. Miomas são tumores benignos do útero, São bolas. que são muito comuns. Então, se a gente for olhar em todas as mulheres, por volta de 30%, 40% das mulheres vai ter algum mioma. Agora, isso não quer dizer que eles vão ter repercussão. A minoria vai ter repercussão. Exato. E quais são os miomas que vão ter repercussão para a implantação? Aqueles que têm mais que 3 ou 5 centímetros, isso é meio ainda discutível, mas hoje eu acho que o conceito melhor é 3 centímetros, independente da localização. Ou aqueles miomas que invadem o endométrio, aqueles miomas que a gente chama de submucoso, isso independentemente do tamanho. Né? Pólipos do endométrio, pólipos é como se fossem verrugas lá, do endométrio, também é uma situação benigna, mas que podem atrapalhar a implantação, e a adenomiose. Eu acho que essas são as três. A adenomiose, o que é? Né? A infiltração do endométrio para dentro de uma outra porção do útero que chama miométrio. Né? As pessoas às vezes confundem adenomiose com endometriose, né, Fernando? Na minha época, a adenomiose era chamada de endometriose interna. Se entrega a idade. Na minha época, na época dos nossos professores, né? Eles falavam isso. Só que nós sabemos que são doenças diferentes, por isso que esse nome caiu por terra, né? Adenomiose é o nome correto. E também pode a adenomiose, principalmente a adenomiose mais difusa, ou seja, maior. É uma causa. Ela pode causar, né, falha de implantação. Então, essas são as questões anatômicas uterinas, fora malformações, né, pessoal? Mas essas são as causas uterinas mais importantes, e a gente pode fazer o diagnóstico disso com estereoscopia e ressonância. Né? Legal. Eu acho que é isso, né? Anatômica. Anatômica tá isso, fechado. Né? Tem mais alguma coisa que vocês... Sinéquia, mas sinéquia... sinéquias que vai acabar... Que é quando o útero tá grudadinho. Não, sinéquia sim, que você vai acabar vendo mais na estereoscopia. Sinéquia é quando gruda uma parede do útero na outra. E aí fica menos espaço ali para o embrião grudar ou para o endométrio crescer, é isso. É isso, né? Aí a gente vai começar a falar de algumas questões metabólicas. E aí começa um assunto
Gigantesco. Como é? E aí Na começa parte a ser mais funcional da... Eu falei primeiro da A casa parte tem, mais fácil. funciona agora. Vamos ver se a casa funciona, né? E aí, uma questão metabólica que a gente nunca pode esquecer é a tireoide, né? Sim, e que muita gente ignora. Esquece, né? porque é uma coisa tão simples. E a gente tem que olhar para a tireoide, para a função da tireoide. A gente vai ver isso com TSH. O ideal é manter o TSH menor do que 2,5, né? Porque mais do que isso pode principalmente causar abortamento, mas também alguns relatos de falha de implantação, né? Então, e não vamos esquecer, porque é muito fácil de tratar e é muito comum de ter essas alterações. A gente né? se apega nas raridades, né? Mas o comum às vezes passa desapercebido. É isso, porque é tão comum, né? Exato. E a verdade é que essa mulher não precisa ter hipotireoidismo, porque é isso que esse que eu acho que é o grande fator de confusão, né? Ela não precisa ter hipotireoidismo. Ah, não, mas eu não tenho problema na tireoide. E na maioria das vezes não tem mesmo. Mas na situação específica da implantação, da gravidez, a gente quer ter um TSH menor do que as pessoas normalmente precisam ter. Exato. Não é isso? Fora da gravidez, 4,5 você aceita numa boa. 6 até, depende. Mas para engravidar é 2,5. E às vezes eu pego uns casos de pacientes que falham de implantação e os caras esqueceram de olhar para a tireoide, cara. Então, assim, a gente não pode esquecer disso. É uma coisa muito simples, e é muito simples de tratar, né? Então, não podemos esquecer disso. E aí a gente vai entrar no assunto um pouco mais polêmico, que são as trombofilias, né? Exato. E eu falo que é um pouco mais polêmico, porque a verdade mesmo é que você não vê... a gente vai falar o que é trombofilia daqui a pouco, mas você não vê grandes estudos mostrando que trombofilia tem a ver com falha de implantação. E aí o povo dá S. É meio que... E eu vou te dizer... Eu confesso que em pacientes minhas que eu considero que tem falha de implantação, e de novo, nós falamos no início que é um conceito subjetivo, por isso que eu falei que eu considero que tem falha de implantação, eu peço o perfil de trombofilias e eu trato com enoxaparina as pacientes que têm trombofilia. Então, confesso que faço isso. Mas quando a gente vai falar em medicina baseada em evidências, não tem tantas evidências assim. Mas é importante que você colocou, porque assim, vale... A gente fala que médico tem que ter cabeça branca. Vale da experiência. É isso. Vale da experiência. Por quê? Porque muitas vezes, a gente às vezes olha um artigo que não tem evidência, medicina baseada em evidência. Entretanto, você, na tua população, você tem essa experiência, ele tem essa experiência, o outro... Ou seja, se você tem um grupo grande de pessoas da mesma região que tem a mesma experiência, muitas vezes o trabalho que saiu na Europa... Nos Estados Unidos, é outra população. No Nordeste, no Sul, é outra população. Então, acho que vale também... A ciência, ela é a busca pela verdade, ela não é a verdade. Até porque quando vira a verdade não é mais ciência, né? Exatamente. Quando vira a verdade... Deixou de procurar. Aí vira ciência feita de verdades transitórias. Ou seja, ela é a busca pela verdade. A gente sempre tá atrás, ela nunca vai ser a verdade. E a opinião do especialista não deixa de ter um nível de evidência. Claro, tanto é que hoje em dia a gente viveu, né? E aí, sem entregar a idade, né, Fernando? Mas a gente viu a época da medicina baseada em evidências, assim, que só isso que valia. E hoje a gente tem um recrudescimento Morreu disso. muita gente. A medicina baseada em experiência. Hoje Morreu a gente tem uma gente. mescla disso. É muito interessante. Até nas meta-análises hoje, se considera a opinião do especialista. Sim. Vocês já viram Sim, isso? sim. Né? E o que é importante demais. Você não muito pode tirar a importante, opinião do especialista. É muito legal o que você falou, E porque é verdade. E sobre trombofilia, eu concordo com você. Embora tenha um nível de evidência que não é um nível 1, que a gente chama, porque falta para ser nível 1, você tem que ser assim. A gente chama de Randomized Clinical Trial, que é um estudo gigante, que você tem grupo caso-controle em vários centros, que são randomizados, não importa, mas é o mais, estatisticamente mais significativo. Embora para trombofilia não tenha isso, a gente sabe que é aquela coisa da experiência. Que quando você acha um gene ou alterado, que aquilo por si só já tem um risco da pessoa desenvolver trombose mesmo. E ela vai estar grávida, que é outra condição que já leva um risco de trombose aumentado. Então, per se, já era uma indicação de usar anticoagulante. Depois, se isso vai ajudar na implantação ou não, que é a conversa. A gente não sabe se vai ou o quanto que vai. Mas e se for mesmo isso? E tanto eu quanto o George, a gente teve um grande professor, Dr. Paulo Serafini, que uma vez ele me falou assim... Dr. Paulo, um grande abraço para você. Eu fico até emocionado de lembrar. Ele falou assim, Fernando, sabe que eu não acredito nesse negócio de coagulante, não. Mas sabe por que eu uso? Porque o espermatozoide, quando ele entra no óvulo, ele libera umas substâncias heparinoides.
E ninguém sabe o que esse espermatozoide tem a ver com implantação. Mas a heparina também é uma coisa que libera. Vai que esse negócio aí tem alguma coisa a ver com implantação, eu não sei. Eu sei que funciona. Eu falei assim, cara, doutor Paulo, você é uma pessoa incompreendida na sua genialidade, mas eu concordo. Não, e tem uma outra coisa, né, Fernando? A medicina baseada em evidência, qual que é o furo dela em algumas situações? Quando você individualiza. Porque a medicina baseada em evidência, ela é baseada em estatística. Certo? É estatística. Então, e a gente considera na medicina uma coisa significativa quando ela funciona para 95% daquela população. E quando não que funciona? É o P005. Então quer dizer que para 5% daquela população, né, o P005 é isso. Para 5%, aquilo talvez não seja verdade. Exato. Então quando a gente individualiza e a gente na assistência, a gente está toda hora individualizando, não é isso, pessoal? Eu fico pensando assim, e desculpa ser um pensamento tacanho, eu queria até ouvir a opinião de vocês, sincera. Eu fico pensando assim, poxa, provavelmente, para a maioria das pessoas que eu estou usando enoxaparina, porque tem lá um fator 5 de Leiden, heterozigose, né? Enfim, as causas lá de trombofilia, provavelmente eu tô usando uma coisa desnecessária. Só que se para uma pessoa der certo, fez diferença, cara, e se para as outras não vai fazer mal, porque a dose que a gente usa, a verdade é que ela não tem grandes efeitos colaterais, porque é uma dose que não é anticoagulatória, ela é profilática, também, né? Então, eu fico pensando que valeu a pena ter usado nas outras 10 que eu usei. Exatamente. Né? E esse é o furo da medicina baseada em evidências, viu, Amanda? Esse é o furo, exatamente. Né? Mas fazer isso de forma consciente, eu acho que é o segredo. É você ter consciência de que você não está fazendo a diferença para aquela 100. Mas na sua cabeça, para aquela paciente, valeu a pena. Pelo amor então, de acho Deus, que ninguém é entenda que nós estamos falando mal. Acho que a medicina tem que ser baseada em evidências, né? Esse é o nosso norte. Só que tem algumas situações que a gente foge disso pensando no melhor. Acho que a grande questão da probabilidade, quando a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente está falando de probabilidade. E a grande questão da probabilidade, eu sempre falo isso quando a gente vai dar consultoria nas clínicas, às vezes eu faço lá, sei lá, o trimestre versus o primeiro trimestre versus o segundo trimestre. E aí a gente calcula a probabilidade de ser diferente um trimestre do outro. E às vezes dá um P lá de 8%, dá um P de 9%. E o convencional é 5%, 1%, para falar se é diferente estatisticamente. E às vezes a gente fala que... E as clínicas às vezes atendeu 30 pacientes no mês, mais 40 no outro, e deu um P de 8%. A gente fala, olha, provavelmente é diferente. Por quê? Porque a probabilidade de eu estar errado é 8%. Então, na prática, a gente tem que usar a probabilidade estatística para você fazer um grupo. Isso é aplicável em populações e é fundamental. Claro. Entretanto, para o seu dia a dia, você não vai ficar esperando juntar, por exemplo, 200, 300, 1.000 pacientes para você conseguir um P significativo, porque nessa espera o tempo é crucial. Você pode tomar uma atitude antes. É isso. Que você vai beneficiar várias pacientes, ou você pode não estar tomando atitude esperando, e esses pacientes podem estar sendo prejudicados justamente por falar, não deu diferença estatística, tá tudo certo, porque o P deu 8, porque o P deu 9, porque o P deu 10. E na verdade é 10% de chance de você estar errado. Não é 90% de chance de você estar certo, é 10% de chance de você estar errado. Então vale a pena você interpretar e falar assim, será que que em reprodução eu tô humana com problema também, mesmo? 10%, ou será que eu não né? tô com problema? Exato. Em reprodução humana, 10% é uma vida, né? Exatamente. Aí o que pega é o seguinte, aí você pega uma clínica que faz, por exemplo, sei lá, 600 casos no ano, né? Se você acertou em 1%... Já acertou 6. Você salvou 6. Para essas 6, fez uma baita diferença. Mas é isso que eu tô dizendo. Porque para ela foi 100. Desde que você não faça mal, né? Você não vai fazer mal, esse valeu a pena, entendeu? Exatamente. E esse é o pensamento, né? Que com relação à trombofilia. Sim. E mais ainda com relação aos fatores imunológicos. Que aí é uma salada. Por isso que é mais importante a segurança. Em primeiro lugar. Mais importante do que o tratamento em si, nesses casos. Né? O tratamento é importante, mas a primeira coisa que se vê, e qualquer remédio, qualquer coisa, a primeira coisa que você vê é o quê? Segurança. É seguro? É seguro. Então,
Aí, até que ponto? Então, Vale tentar. Você sabe que em medicina a gente aprende, né? Eu não lembro como é que é o termo em latim, se você lembrar, se você fala, Fernando. Mas é aquele negócio, primeiro não faça mal. Primo non nocere. Depois você trata. Ou Exatamente. você ajuda. Exato. Entende? A primeira coisa, você tem que pensar, aquela tua atitude vai fazer mal? Se for fazer mal, esquece, não faça. Mesmo que ela possa ter um potencial ganho. Porque não vale a pena fazer mal. Agora, se ela não faz mal e pode fazer bem, você pode lançar a mão, né, desse artifício. É isso, acho que esse é um pensamento muito que leva a gente para as condutas mais éticas em medicina. Exatamente, perfeito. E a parte imunológica, hein? Vocês entraram aí, começaram a falar um pouquinho. Opiniões, Sério que você quer falar opiniões. disso? Só uma pincelada, da opinião de vocês. O que vocês fazem na prática clínica de vocês? Posso começar, então? Vou pegar, porque tem muita coisa polêmica na parte de imunologia. Mas eu vou voltar um pouquinho na parte paterna, daí a gente entra na parte imunológica, que tem muito a ver. É um pouco técnico, mas vou tentar traduzir. Então, gravidez. Gravidez é um processo inflamatório, por si só. É uma inflamação. Só que ela é um processo que a gente chama de TH1. Tem TH1 e TH2, para resumir, né? Não Hoje interessa o que é. Mas é assim, é TH1 e TH2. E gravidez ela é mais inflamatória que TH1. O DNA paterno, ele é um TH2 que reduz um pouquinho esse TH1. Então, se isso equilibra, né? ele dá uma equilibrada. Então, se o DNA paterno está muito pouco para cá, o TH1 avança e fica muito inflamatório e aborta. Então, tem que ter uma parte paterna ali. Então, a parte imunológica, ela tem que considerar o embrião, porque metade do embrião tem uma imunologia do pai. Diferente. Eu não vou dizer metade, porque como é muito parecido o sistema imunológico, o óvulo e o sêmen, eles têm a imunologia semelhante, né? Mas tem uma partezinha 46%. ali... Quanto? 46%. 46% de semelhança. Então não é 50%. Tem uma partezinha ali que se mescla na história. E, enfim, essa é a primeira parte da questão. E aí eu vou pegar um dos mais polêmicos de todos, que é a famosa que o pessoal fala vacina. A vacina, que é o crossmatch. Então o que é o crossmatch? Ele é um teste para ver rejeição de órgãos para transplante. Aí começa já a questão. Então ele era para ver se o órgão ia ser rejeitado. Aí alguém teve a brilhante ideia de falar, pô, mas se rejeita um órgão, o embrião é um enxerto, né? Como se fosse um corpo estranho, um órgão que está sendo enxertado de um receptor que tem o DNA diferente. Será que funciona para embrião também? Aí começaram a testar para aborto de repetição primeiro. E às vezes dava certo, às vezes não dava. Então era assim, tira o sangue do pai, tira o sangue da mãe, faz o teste. Aí se der positivo, tal, tem imunidade. Se não der, não tem. E aí pega o sangue do pai, tira só os leucócitos, faz lá, ou linfócitos, faz uma injeção que é o ILP. Faz a injeção de linfócitos paternos. Para estimular uma imunidade na mãe. Teoricamente era assim que funcionaria. Mas aí foi passando o tempo, aí chega o Edson. Aí foi... Eu sei onde ele quer chegar. Pode continuar. Aí chega a história do MHC, né? Do avião invisível. Fala, ué, mas a gente está estimulando um tipo de HLA, de MHC, que o embrião não tem. Aí tá o furo. Então eu estou estimulando uma imunidade que o embrião não apresenta para o útero. Não tem essa identidade. É isso aí. Aí tá o primeiro furo, né? Então eu comecei com o crossmatch ali. Então vacina não. Então, e a Anvisa proibiu, o FDA proibiu. Hoje existem pessoas que fazem, e eu respeito quem faz, porque as pessoas que fazem, elas fazem porque elas acreditam que existem outros mecanismos que a gente não conhece, e porque elas têm resultado e têm evidência que funciona. Eu respeito, mas não quer dizer que eu faço. Pelo contrário, eu não faço e não recomendo. Mas eu respeito quem faz porque eu conheço. Não pode nem recomendar porque você tá... uma das pessoas que mais com pesquisa faz no pode. Brasil Com pesquisa pode. Com pesquisa, né? Uma das pessoas que mais faz no Brasil é meu amigo pessoal. Um cara que eu respeito pra caramba, um cara que estuda, ele acredita. É isso. Mas, como o Fernando disse, eu também não faço. Eu acho que isso não tem nem muita lógica na minha cabeça, por mais que ele tente me convencer disso. E é proibido, né? Aí tem esse detalhe também. Você tem que solicitar como pesquisa, você solicita como pesquisa, o paciente assina. Mas para você solicitar como pesquisa, aí tem uns passos. Você tem que mandar pro CONEP. Comitê de ética. O CONEP tem que aprovar o projeto específico, a paciente tem que ser recrutada, você tem que mandar relatório, então tem todo um processo aí. Então eu peguei a primeira, agora o Jorge escolhe outra pra gente debater. A outra questão imunológica polêmica pra caramba é as células natural killer, né, Fernando? Outra bem polêmica. E eu sei que o Fernando estudou isso bastante, né? Então é legal, porque células natural killer são células do sistema imunológico. Elas existem, elas são super importantes para o sistema imunológico. E todo mundo chama de natural killer, pensa que são assassinos. Do mal. Né?
E faz muito tempo que se aventa essa hipótese de que eu não vou falar que um aumento, acho que aumento das células natural killer não é um termo mais correto, mas uma desregulação ali das células natural killer poderia levar à falha de implantação ou abortamento de repetição, né? Polêmico. Jogou aqui, ó. Não, polêmico. Porque polêmico. Eu lembro quando começou essa história, a gente media no sangue. Agora se mede no útero. Aí depois foi pro útero. Aí começou a haver diferentes tipos de células natural killer. CD56, CD50. E aí eu lembro que o Dr. Paulo Serafini, ele falava, George, a CD57 é do bem, a CD56 é do mal. Tem essa conversa. E começou desse jeito. E agora a coisa está muito mais evoluída, né? Porque você começa a ver receptores, os KIRs, né, Fernando? KIR positivo, KIR A, KIR B. Então, e essa história toda já passou por HLA-G solúvel. Quer dizer, a questão imunológica, ela é super polêmica porque a gente não entende. Tem coisa demais que a gente não sabe. Ninguém entende. Se você for perguntar a minha opinião, onde que tá o segredo da implantação das coisas que a gente não conhece, acho que está na imunologia. Eu acho que é ali que está essa interação que eu falei lá no início, entre o embrião e o útero, que muita coisa a gente não entende ainda e tal. Eu acho que a gente tem que estudar imunologia. Eu não sou contra, não. Todo mundo que estuda... Eu só acho que a gente, desculpe... Imagina. Usar isso, e aí é uma opinião pessoal, comercialmente não, mas nos nossos pacientes hoje, eu não sei como usar. Eu posso estar errado, mas eu não sei como usar porque cada um usa de um jeito, cada um faz de um jeito, e você não tem um norte ainda nessa questão, porque é pouco compreendido, né? O que você acha sobre isso? Concordo de novo assino embaixo. Vou fazer um parênteses antes de entrar nas células NK, mas parênteses bem rápido. Eu sempre falo assim, para mim isso é como se fosse transfusão de sangue. Que muito tempo atrás transfundia assim, meio aleatório. Tirava sangue de um, colocava no outro, deu certo, viveu. Colocava no outro e morreu, ninguém sabia por quê. Aí alguém descobriu, tem um negócio chamado fator RH. Se fosse isso na reprodução, era fácil, que era um fator, né? Não tem um fator, tem vários. Por isso que ninguém nunca achou. E ainda tem vários. Um negócio que eu vou botar aí na pimenta se chama flora. Além de tudo. É outra. Calma. A gente vai falar sobre isso. Além de imunológico, essa é outra coisa. De microambiente, mas a gente já entra lá nessa, daí tá aí, tá guardada. É outro polêmico também, mas é tendência, né? E é uma tendência. Exato. Porque nas outras áreas da medicina, a microbiota hoje muito destaque. E a microbiota regula a imunidade. Espera aí, calma, segura aí. A gente já chega lá, vamos falar das células NK ainda. Mas isso aí é a próxima, então vai. Aí você começa essa daí. Então, células NK, é isso que o Jorge falou. Primeiro a gente olhava no sangue, depois descobriu que não tem nada a ver, que são células completamente diferentes. Célula NK sérica é uma coisa, célula NK uterina é outra. Tanto que tem nome diferente hoje, é NK, tem um Uzinho assim para falar que é do útero. E as células NK, e aí tem um papel diferente, porque se a gente pegar o organismo feminino, isso não tem no organismo masculino. Existe uma comunicação do meio externo, que é o meio ambiente que a gente está, com a cavidade abdominal, cavidade peritoneal, pélvica que seja. Que é através da vagina, do útero, trompas, e entra dentro da cavidade. Então tem que ter um mecanismo de defesa para impedir que qualquer agressão externa chegue dentro do abdômen, que isso aí a chance da pessoa morrer, se acontecer, é altíssima. E o útero tem que fazer essa proteção. Inclusive também pelas células NK. Essa é uma das teorias. Não só por ela, mas por vários outros mecanismos. Aí tem o muco, tem o endométrio, tem motilidade ciliar, um monte de coisa que atua nisso aí. Mas as células NK, o que elas fazem? E aí é que está a história. Existem um monte de marcadores imunológicos que não tem nenhuma comprovação. Células NK é polêmico, porque tem estudo que fala que tem sentido e tem estudo que fala que não. Confesso que a maioria fala que não, mas tem que fala que sim. Isso aí. E aí é aquela coisa, eu acredito em qual estudo? Aí você vai olhar, tem um monte de falha metodológica dos dois lados. Não vou nem entrar aqui, porque senão a gente fica só podcast falando disso. Mas qual que é a teoria de quem acredita? Primeira fase do ciclo. Células NK no começo do ciclo é muito pouquinho, assim, fase proliferativa é 2 a 5% só. E isso vai aumentando conforme chega perto da menstruação. E aí você já começa a fazer umas analogias, né? Opa, tá aumentando porque vai ter que eliminar aquele fluxo, vai eliminar com mais defesa, e aí você pode viajar como você quiser. Mas perto da menstruação é quase 80%, 90% de células NK que você encontra de marcador endometrial.
Na fase lútea média, que é onde a gente estuda, até 25%, 15% a 25%. Isso. E aí Aí é que está o desbalanço. Aí que está o desbalanço, e aí que está a dificuldade de trabalhar com células natural killer. E as falhas metodológicas são essas, né? Em grande parte estão aí. É aí que eu ia chegar. Em que momento do ciclo você colhe? Porque se você Por colher no isso que início, você quer célula orgânica baixa, né? vamos colher no início do ciclo. Você vai achar. Então, os estudos tinham que ser tudo assim. Exato. Essa que é a questão. Tinha que ser tudo padronizado. Então vamos fazer em fase lútea média. Mas como é que você tem certeza que a paciente está em fase lútea média? Você tem que fazer datação junto. Aí a pessoa não sabe fazer datação. Aí começa a confusão toda, né? Então, na minha opinião, é uma coisa ainda a ser estudada, que eu acho que talvez tenha uma importância não isolada, mas possa ter alguma contribuição. Então eu estudo e eu, quando vejo alteradas, eu faço o tratamento, sabendo que tem essa vírgula. Porém, não há evidência suficiente para dizer que eu estou certo fazer isso. Mas pode ser que esteja. Mas eu acredito que funciona porque aí vem a coisa da experiência profissional. Eu tenho resultado que pegou, que tinha células NK aumentada, a gente tratou, biopsiou de novo o endométrio, caiu, aí transferiu o embrião e engravidou. Foi por causa disso? Não sei, de repente o embrião era de outro ciclo, a biópsia que eu fiz, e aí tem um trabalho meu que mostra que biópsia de endométrio só de fazer pode aumentar a implantação, sei lá, só sei que é assim, como diria Chicó. Não, e a medicina já entrando nisso, porque isso também tem a ver com falha de implantação e provavelmente com a questão imunológica. Olha como a medicina é engraçada, né? A gente tem modas. Né? Tinha a moda lá que o ovo fazia mal. A medicina, a ciência, é isso. Café. O café, daí o ovo faz bem, aí não sei o quê. E a injúria do endométrio, que é isso que o Fernando falou, teve a moda da injúria do endométrio. Eu lembro no congresso, a primeira vez que eu ouvi falar nisso, cara, foi num congresso americano, lá em Orlando, se eu não me engano, não sei qual dos congressos que foi. Puta, foi uma rebolha. Como assim? Pegar no mês antes, fazer um machucadinho ali no endométrio, pode melhorar as taxas de implantação depois, aí essa coisa. E aí virou uma moda, todo mundo fazia isso, eu inclusive e tal. E hoje em dia você não ouve mais falar desse negócio. Exato. E aí tem o ERA, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, provavelmente. O ERA lá, aquela biópsia do endométrio para a gente saber lá a janela de implantação. Legal. Será que as pacientes que fizeram ERA engravidam mais por causa da biópsia de novo? Lá, o cara, se você falar isso, o cara quer te matar, né? Que foi mas eu acho sei, que por experiência própria. Tem caso que é por causa da injúria. Mas os caras querem vender o exame, né? Exatamente. Então, assim, é a moda, né? Ninguém mais fala da injúria. Por que será, né, Fernando? Você estudou a injúria, né? Sim, e o meu resultado, mas aí é aquela questão do método, né? Que nem videolaparoscopia para endometriose. Tem gente que fala que ajuda, que não ajuda, mas como é que foi feita a vídeo? Amanda vê como é que a gente faz lá. Eu arranco de tudo quanto é canto. Eu arranco de tudo quanto é canto, sem dó. A paciente, coitada, né? Até às vezes ela fica desconfortável. Mas eu acho que talvez isso de você estimular tanto, porque qual que é a teoria nisso? Ninguém conseguiu provar, e foi meu doutorado em 2011, né? Já tem aí 12 anos. A teoria é que a hora que você tira aquela célula, você tem que tirar fundo, você tem que chegar ali na lâmina basal. O que tem na lâmina basal? Né? Célula tronco endometrial. Você vai promover uma remodelação. Isso é teórico, né? Não tem como provar. Você promove uma remodelação. Se eu fizer só um pedacinho, já biopsiei. Talvez não seja tão grande. Se eu fizer em todas as paredes e extenso, a gente enche a pipele, assim, eu tiro tudo que dá para encher uma pipele. Sai bastante material. Talvez eu consiga fazer uma remodelação maior. Talvez seja isso, não sei. Mas o fato e aí a gente tem um trabalho que a gente está fazendo, né, Edson? Exatamente. Que a gente consegue ver que, de novo, continua. Meu trabalho de doutorado foi em 2009 e publicado em 2011. Mostrou isso. E agora os resultados não são diferentes, continua a mesma coisa. Só que é difícil você padronizar, né? Porque difícil, vai saber se o outro operador está fazendo a mesma injúria, na mesma intensidade. E aí tem uma teoria muito boa para vocês. Teoria do antifrágil ou estímulo subletal. Você está muito poético hoje. Hoje tá. Não, é a teoria mesmo, estímulo subletal. Um exemplo claro de estímulo subletal. Hipóxia neonatal. Exercício físico. É. Você vai lá, estressa o músculo. Isso aí. Aí o músculo fala o quê? A célula do músculo fala o quê? Opa, talvez é melhor começar a acordar aqui e ter que trabalhar para morrer. Isso aí. Então, a questão... São microlesões, né, musculares. A musculação é isso, né? Exatamente. Então, a questão é a seguinte, o quanto você lesa, a linha entre você lesionar para estimular e lesionar para matar é pequena, e você não lesionar e lesionar só um pouquinho para estimular pode ser pequena também. Então, muitas vezes, quando você tira ali um naquinho ali, só para tirar e... Não funciona.
não vai funcionar. estimular tanto. Porque Mas não vai aí o estimular. outro que tem uma empolgou. técnica diferente, aí o outro que tem uma outra. Então acho que é o como. De novo, a gente caiu dentro do como. E entra na experiência. Você vê que tem E duas na experiência pessoas que de cada um. pensam de maneiras diferentes e os dois estão certos. Não tem Exatamente. quem tá errado, né? Então, Desde que assim, você, aquilo lá que a gente falou, né? Desde que você não cause mal ao paciente, mas você tá caminhando para tentar levar um bem, ok. Por isso que tem gente que fala, aí mudando de pato pra ganso, mas tem gente que fala, porque tirar o embrião da incubadora é ruim. Tem gente que fala, eu tiro, não tem. E assim, a diferença é muito pouca. Na verdade, Essa é não existe outra diferença. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa que tira pouco, ela tira o embrião igual. Eu nunca tive diferença. Para mim, time-lapse serve para você ter acessibilidade ao embrião, você descobrir coisas novas e você ter algoritmos de inteligência artificial que vão te Eu acho dar. que é aí que Essa tá é a o grande negócio. Esse é que tá o negócio. Agora, para você produzir mais Isso aí. embrião, para você na mesma. melhorar a taxa de gestação, não funciona. Então, isso óbvio que eu mudei de assunto, mas o estímulo subletal é o quanto você estimula para que a célula ou para aquele indivíduo, é a mesma coisa que você falar, a pessoa tá dormindo, você fala, dá um cutucão, né? Vamos, tá na hora de trabalhar. É mais ou menos isso. Então Isso é subletal mesmo, é quase morro quando acontece isso. Domingo, principalmente, né? Domingo pela manhã. Domingo de manhã, né? Vamos falar então do microbioma? Vamos. Então, e aí, vamos lá. juntando, vamos lá. Agora é sua É, vez, Gilson. então. Agora só Agora pra eu quero ouvir sacanear. o que você Ih, vai meu falar. Você sobre- fala, Não, nós vamos bem retrucar simples, aqui. É bem simples. Na verdade, assim, hoje a gente sabe que o microbioma vaginal e uterino é muito parecido e que E é um conceito que mudou, hein? mudou. Antigamente se achava que não tinha. que o endométrio não tinha microbiota. Que era Vocês estéreo. lembram Estéreo. disso? Achava que era E estéreo. não é antigamente, não é que eu tô falando de Não, 20 anos é, atrás. 5 hein? anos atrás. Tô 5. falando de 5 anos atrás. 5 anos atrás. Porque o endométrio era estéreo. Quantas vezes a gente ouviu isso? Nossa, Exatamente. infinitas vezes. É um Né? absurdo. E eu né? acho que o principal, assim, hoje a gente sabe que a gente tem microbiota em praticamente tudo, mas a questão não é ter ou não. E nem o que ter ou não. A questão é a funcionalidade dessa microbiota, que é o que a gente está discutindo. Aí, puxando sardinha para o meu lado, de metabolômica, todo podcast eu falo a palavra metabolômica. Fizeram um meme seu de metabolômica, eu vou te mandar. Só pra falar, microbiota, só porque eu acho que tem gente que não vai saber o que é isso. Exato, traduz lá pra Explica aí gente. o que que é. Jorge. Não, microbiota são a composição de bactérias, enfim, de micro-organismos que habitam num determinado local. local. Aí E você a fala, gente tá falando do endométrio. e aí você fala assim, mas é micro-organismo, né? Nem é irrelevante. Não. 10% do seu peso são de bactérias. É isso Então aí. quer emagrecer, perde todas as suas bactérias. Ai, que horror. a gente Vai tem morrer mais- junto, mas vai emagrecer. Tem mais bactéria. Você me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas é que eu estudei com meu filho de 13 anos isso. Em algum lugar a gente leu que tem mais bactéria no nosso ao redor da gente, que vive conosco, do que células no nosso corpo. Eu acho que deve ser verdade, não sei. Eu não é sei. assim, Boa é assim. pergunta. Eu acho que é isso. Só para vocês terem exatamente. só para vocês terem uma É ideia. assim, o que a gente sabe é que a microbiota ou as bactérias que estão presentes, os nossos hospedeiros, nós somos hospedeiros, né, das bactérias, a gente se beneficia disso. E o útero não é diferente. Então, dependendo da microbiota, a gente vai ter uma resposta imunológica X ou Y. Ainda tem muito pouco estudo que fala, né? Mas dizem que os lactobacilos, vamos dizer assim, né? Que Para a gente endométrio fala, é isso aí. é o lactobacilo, é o crispatus, né? Crispatus? o crispatus é o o mais predominante. crispatus. Então, se ouvir o nome crispatus, você fique feliz, porque bom. você É o do bem. tem o do bem. Entretanto, a gente sabe que a microbiota, por exemplo, microbiota intestinal, quando você come muita carne, você tem bactérias gram-negativas que vão produzir temal, que vão fazer... Temal é uma molécula, tá, gente? Que vai fazer com que você aumente a inflamação. Então a gente também sabe, tem indícios de que a microbiota ruim, ela induz uma inflamação uterina. E aí você tem uma alteração de célula NK. Por isso que eu estava querendo falar em microbiota naquela hora. Ou seja, você vai ter uma alteração imunológica baseado numa microbiota errada, entre aspas, ou numa microbiota ruim dentro do teu útero. E aí, como é que a gente resolve isso, doutores? Olha só como isso é interessante, né? Essa interação entre a microbiota e a imunologia, né? Você sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que têm alergias inúmeras a alimentos, né?
E eu tenho um caso muito próximo de mim nisso, por isso que eu tô te dizendo, a gente estudou isso. E, cara, você tem uma relação íntima entre a composição da microbiota intestinal com a alergia. Então, na verdade, a alergia ao alimento não é alergia inata ao alimento. É provocada pelo tipo de microbiota que você tem, e isso é provocado pelo tipo de alimentação que você tem. E você consegue modular então, hoje, isso, um dos né? tratamentos de alergias alimentares importantes, na verdade, é melhorar a tua alimentação, cara. E a gente negligencia isso tantas vezes, né? Como se fosse uma coisa, melhorar a alimentação. Eu não Assista um podcast de nutrição e reprodução. É o seu favorito. Eu não tenho dúvida, isso pra mim é algo que... Claro, você ainda não tem a comprovação científica, medicina baseada em evidência e tal, mas não tem lógica isso não ser verdade no útero também. Exatamente. Né, Fernando? Isso já tem bastante estudo. Bem, esses não são assim de que tem uns que falam contra, outros que falam a favor. A imensa maioria fala a favor. E basta pouca coisa, porque é isso que a gente está falando. Tem as bactérias boas e ruins. Então, a gente tem bactéria no corpo todo, em qualquer lugar. É isso aí. Mas vamos fazer algumas analogias. Por exemplo, HPV. A gente descobriu que HPV causa câncer de colo de útero e causa câncer de outros locais também, de esôfago, de reto e por aí vai. E foi uma revolução que mereceu até um prêmio Nobel, né? Que você descobre que é um vírus que causa um câncer. Aí a gente pode pegar também outro. Você pega o H. pylori. O H. pylori, que é outra bactéria que descobriram, que causa esofagite, câncer de estômago e por aí vai. E agora que a gente começou... Isso demorou assim, 20, 30 anos para as pessoas falarem, tá, mas você tem um vírus, uma bactéria que causa um negócio, e o resto do corpo? Aí só depois que o pessoal falou, nossa, vamos olhar os outros lugares? Aí começaram a olhar que tem mais coisa que a gente não sabia. Aí começou a ver essa história do microbioma. Então hoje é considerado até um outro organismo do corpo. A gente tem o sistema digestivo, digestório, sei lá, cada hora muda o nome. Tem o sistema nervoso e tem o microbioma do nosso organismo. É considerado até um sistema à parte. É isso aí. E no útero, então? O que tem isso a ver no útero? Endometrite, que é outra questão de falha de implantação. Tudo isso aí, gente, para chegar na falha de implantação, né? Não estamos fugindo do tema, não. Porque endometrite basta você ter um desbalanço de 10% a menos nas bactérias boas. Então, as bactérias boas, elas protegem o organismo. Porque elas não deixam crescer as bactérias ruins. Então, elas são, a gente chama de comensais, né? Elas estão lá e ajudam a gente a proteger o organismo. A gente trabalha junto, são amiguinhas aqui. Você vive aí com a comida que eu te dou, aí você produz umas coisas boas e eu deixo você viver aí no meu intestino ou no útero da mulher. Mas se aumenta 10% de bactérias patogênicas que causam endometrite, patogênica é que causam doenças. Aí já pode ter falha de implantação. Quando você tem endometrite, tem estudo mostrando isso. Cai a chance de gravidez quase 50%. Isso é bem definido. Bem definido. Isso não é o duro é fazer o diagnóstico de endometrite. Aí tá a polêmica. É uma questão polêmica. Que endometrite causa falha de implantação, isso é muito definido, né? Agora, como fazer o diagnóstico? Até outro dia, a estereoscopia subjetiva, né? Subjetivo, porque você vai pegar só aguda olhando, né? E aguda é raro. E aí a crônica você não vê. Vermelho lá no endométrio. Crônica você não vê. E aí era muito engraçado, Fernando, não sei se você tinha essa impressão, e é por isso que a questão subjetiva é difícil, porque você mandava para uma determinada pessoa estereoscopia, sempre tinha endometrite. Vinha. Operador dependente. Aí você mandava para o outro, nunca vinha endometrite. Você fala, pô, e aí, né? Como é que é isso, né? Tem ou não tem, né? Então, é legal que hoje, eu não sei como é que você faz o diagnóstico de endometrite, mas biópsia de endométrio eu faço isso. CD138, que é uma... É pra gente diagnosticar ou reconhecer células, que são os plasmócitos, que são meio patognomônico, se tem ali, é patognomônico de endometrite, certo? E aí trata, né? É isso. Eu acho que isso tem que fazer, né, na fase de implantação, né? Tem, porque o diagnóstico é difícil exatamente por causa disso. Porque essas bactérias, você não consegue cultivar elas in vitro. É isso. Então, como é que é feito um diagnóstico de infecção de urina, por exemplo? Você vê que tem leucócito, mas aí eu quero saber qual antibiótico eu dou. Eu cultivo ali a urina, cresce umas bactérias, eu faço uns testes, ponho vários antibióticos diferentes e ver qual que matou. Então, aí eu sei qual antibiótico eu dou ao paciente. Não dá para cultivar essas bactérias endometriais ainda, a gente não tem tecnologia. Então, como é que você tem que fazer? DNA delas. Você faz lá um whole DNA amplification delas, é uma maneira que aí existe um teste para isso, você sequencia, só que é caro. E existe o outro, que é esse que o Georges faz e eu também. Não é tão caro não, viu? Agora a gente hoje tá barateou, né? né? Mas o teste que existe, comercial, ele é caro. Realmente, o custo não é, mas o comercial é caro. Reais. Eles vendem bem mais que isso. Mas vamos lá, né? E o plasmócito é outro jeito mais barato de ver. O plasmócito é o que o Jorge falou. O que é patognomônico? Né? Patognomônico praticamente não existe na medicina. Mas em plasmócito é quase patognomônico. Se aparece essa célula que chama plasmócito, é
depende da quantidade, né? A gente fala de 2 a 5, 3 a 5 por campo. Se tem isso, você já fala, é endometrite. E aí o plasmócito, às vezes você não enxerga o plasmócito. E aí tem um marcador imunológico que chama CD138. Aí se tem um marcador, tem plasmócito, porque ele só existe no plasmócito. Então você sabe que tem, aí você trata. Aí vem outra confusão. Tá, mas eu trato como? A gente trata como se fosse DST, doença sexualmente transmissível. Mas será que é? Também ninguém sabe. E é por isso que o teste molecular, que é isso que o Fernando estava falando antes, que é esse teste caro e tal, polêmico porque é caro e também porque ainda não tem questão científica, aí toda a discussão, falta ainda estudos mais assim, bojudos e tal. Mas é muito interessante a ideia, né? Muito, a ideia é genial. Porque o que ele vê? Esse teste vai ver pedaços de DNA de determinadas bactérias, aí tem um banco lá de bactérias para a gente reconhecer que tipo de bactéria tem ali e tratar e quanto tem. E das bactérias boas também. Exato. Que são os lactobacilos. E aí a gente vai repor lactobacilo e tratar. Porque o lactobacilo tem que repor mesmo. Porque que é a pergunta do Edson. Porque ele tem que ocupar o espaço da bactéria ruim. Porque se você tratar a bactéria ruim e não repor lactobacilo, ela vai surgir mais ali. E agora está tendo um negócio que chama-se que é a parte funcional, microbiota funcional. Que ainda não chegou no útero, obviamente, vai chegar um dia, mas no intestino já começou a chegar, a gente já tem feito alguns estudos, onde a gente faz, nem sempre o que tem mais é o que está produzindo efeito. Então muitas vezes você tem um monte de lactobacilo lá, que não está produzindo o efeito benéfico que deveria produzir, e tem um monte, ou muitas vezes você tem bactérias gram-negativas que você vai olhar lá e não está produzindo tanto efeito assim quanto você achou que ia estar prejudicando. Portanto, agora a gente está associando o que cada bactéria produz de metabólito. E aí, puxando de novo para o metabolômica. A gente está medindo esses metabólitos justamente para saber da microbiota funcional. Ou seja, será que eu consigo regular a função dessas bactérias dentro do... Porque o importante pra gente não é o quanto tem de bactéria ou não. É o quanto ela funciona, o que ela está produzindo ali no metabolismo. Ideia, né? É isso mesmo. E eu acho que a principal... Não é quantidade, é qualidade, né? Exatamente. E aí eu como um paciente... Uma paciente. Então, a paciente, nesse momento, ela tá ouvindo a gente falar, ela deve estar pensando assim, meu Deus do céu, metade do falaram milhares de coisas que podem dar falha de implantação. Metade delas a gente não sabe se funciona. Metade delas a gente não sabe como trata. E aí vem o grande questionamento de todas as pacientes que tiveram uma falha. Doutor? Mais que isso, doutor, se você me falou que tem esse monte de coisa, por que não fez antes? Por que você não pediu antes, esperou eu ter uma falha para ver trombofilia, para ver microbiota, para ver datação, para ver meu embrião, para biopsiar? Como assim? Então eu queria saber como que vocês reagem a esse tipo de indagação? Por que não pediu todos os exames do mundo antes? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, mas eu penso de um jeito. Primeiro, cada caso é um caso. Eu não acho que existe uma regra de não pedir antes da primeira tentativa. Acho que tudo isso vai depender do histórico daquela paciente, tá? Mas, normalmente, eu, particularmente, não fico pedindo esse monte de coisa antes de transferir embriões para o útero daquela mulher, tá? E a minha questão com isso é muito simples. Eu acho que os estímulos que nós recebemos do ambiente, e aí vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, cada um tem uma resposta diferente a esses estímulos. E essa que é a questão. Eu acho que nós tratamos em medicina algo que tenha um sintoma para ser tratado. Porque senão a gente começa a tratar exame. É isso aí. Entendeu? Perfeito. E esse é o erro de muita coisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que está muito ligado com reprodução. Varicocele. Todo mundo sabe o que é varicocele, né? Quer dizer, é como se fossem varizes do testículo. Varicocele. Um monte de gente tem varicocele. Se a gente for fazer o exame de ultrassom, por exemplo, em, sei lá, 100 homens, eu imagino que mais de 50 vai ter algum grau de varicocele. Agora, é óbvio que a varicocele está associada com uma diminuição na produção de espermatozoides ou na qualidade, enfim, isso não quero entrar nesse mérito porque não é o nosso assunto. Mas eu estou falando disso por quê? Porque
por mais que a varicocele esteja ligada a isso, não vão ser esses 50 homens que eu falei que vão ter... A minoria desses homens vai ter uma diminuição de produção de espermatozoides por conta disso. Então, você fazer esses exames antes, é a mesma coisa de você pegar um homem que tem varicocele e que não tenha repercussão na produção de espermatozoides ou de dor, enfim, e querer operar esse homem porque você acha que no futuro ele pode ter um problema com isso. Quer dizer, você está tratando o exame. Você não está tratando o paciente. E esse exemplo que você trouxe é muito bom, porque às vezes a paciente fala assim, doutor, mas eu não quero correr o risco, eu quero fazer o exame mesmo assim. Só que operar essa varicocele, existem as complicações da cirurgia. Pode fazer mal, é Exatamente. isso mesmo, você tem isso toda a razão. Então você imagina eu pedir um perfil de trombofilia, só para dar um exemplo aí de uma coisa que a gente falou, para todo mundo. Aí de repente eu vou ter lá vamos pegar uma alteração aí, PAI1, pronto. um PAI1 em heterozigoto. 4G, 5G. E aí você fez a porcaria do exame. Aí você olha aquilo lá, a paciente nunca teve aborto, não tem falha de implantação, não engravida porque a trompa está obstruída, sei lá. Tomou pílula e fumava, quer dizer, tinha todo o fator de risco, Exatamente. nunca teve trombose. Nunca teve trombose. E aí você vai dar anticoagulante para essa mulher? Não tem Quer sentido, dizer, né? não tem sentido. É. Provavelmente você está tratando uma coisa que não precisa ser tratada. Qual é o sintoma que ela tem? Porque a infertilidade ou o aborto pode ser considerado um sintoma. Vamos pensar que o aborto é um sintoma, a falha de... Então, no dia que ela tiver sintoma, eu vou tratar, né? Entende? Agora, quando pedir os exames, talvez seja uma outra pergunta. Quer dizer, na primeira vez, antes dela fazer, eu respeito quem faça. Pessoal, eu não estou aqui discutindo, eu só estou dizendo que o porquê que eu não faço em todo mundo, aliás, na minoria das minhas pacientes. Isso não quer dizer que eu nunca faça. Né? Agora, quando faz... Tá bom, aí você não faz na primeira, antes de fazer a primeira. Mas e quando falha a primeira? Eu acho que depende, é aquele negócio. Falha de implantação não tem... Uma resposta, uma receita de Você não bolo. tem um conceito. Se você não tem um conceito, você vai ser subjetivo, vai ser experiência. Quando que você vai fazer, né? Exatamente. Pô, seu embrião é ruim pra caramba. Pô, não vou ficar pensando em trombofilia. Eu vou falar, pô, tem que melhorar esse embrião. Agora, pô, transferir um embrião bom, sabe, Fernando? E não Euploide, cara, não implantou. Eu acho que a gente tem que fazer, entendeu? Exatamente. Tem que fazer a pesquisa. É isso, é um pouco de bom senso. Infelizmente, Amanda, e talvez essa seja a nossa arte também, né, Fernando? Porque também se tudo fosse muito... Fosse muito lógico, muito fácil, né? Fácil, daqui a pouco a inteligência artificial vai Resolvia fazer. Então, mas essa questão da falha de implantação ela é tão complexa, por quê? Porque você não tem respostas certeiras mesmo. E aí a gente vai ter que ir buscando, vai ter que achar o caminho daquela paciente. É isso, essa é a arte do negócio. Mas é legal trazer esse olhar porque para as pacientes que acompanham a gente, porque o que a gente vê muito? O paciente foi lá, transferiu o embrião, teve uma falha. E aí, isso é muito comum, a paciente procura um outro colega que, frente a esse histórico dela já ter tido uma ou duas falhas, vai aprofundar a investigação. Aí a paciente fala, tá vendo? Meu médico não pediu os exames que eram necessários. Aquele doutor lá não pediu. Esse meu outro médico é excelente, porque ele pediu tudo. Então, assim, eu acho legal a gente trazer esse olhar para as pacientes, para elas entenderem que não é uma questão muito de... a gente não pediu porque a gente não quis logo no primeiro momento, mas isso pode trazer danos, isso pode diminuir a chance dela engravidar, a gente fazer intervenções desnecessárias. Desnecessários, É o todo. Porque é um pensamento, a princípio, se você olhar, ele é contra-intuitivo, né? Ué, mas se tem um teste que ele pode interferir tanto na minha chance de dar certo, por que você não fez, então? Exato. Logicamente, é normal a pessoa pensar assim, Exato. porque logicamente, se você esquecer de colocar outros fatores, que é onde se alimenta a inteligência artificial, né? Você vai dando mais informação. Se você não colocar os outros fatores, é o raciocínio que eu também teria. Ué, qualquer um de nós. por que você não me falou isso antes, então? Me fez perder um tratamento inteiro, gastei não sei quanto, não deu Exato. certo, o estresse, o tempo. Mas é isso que o Jorge colocou. Por isso que o episódio chama falha de implantação. Quando que a gente vai fazer essa investigação? Quando você tiver a falha de implantação. Porque daí eu estou autorizado a ir mais a fundo, porque eu sei que o problema não é o embrião. Porque primeiro sempre é o embrião. A primeira opção de estar errado, que volta na pergunta lá do Edson no início. Por quê? Porque o embrião ele contribui, sei lá, 60%, 70%, até de repente 80%. É a maior variável. Mais importante de todas é o embrião. Importante. Se não é os 80%, aí eu vou procurar os 20%. Aí a coisa passa a ser intuitiva e não contra-intuitiva. O que é mais fácil eu pesquisar? Os 80% ou os 20%? Eu vou pesquisar o que é mais comum primeiro. Até porque os 20% são caros pra caramba pra pesquisar. É tudo caro. E pode ter dano potencial também, né? Tem que tomar cuidado. É isso. E aí você tratar coisa que não precisa ser tratada. Faz aquele negócio, over-treatment. pessoal, Né? nós não podemos tratar exame. E é uma coisa que, nutrologia, aí você começa a entrar nas outras áreas da medicina, que eu não quero aqui ficar comentando, mas é isso, né?
Exato. Vou dar lá eu não tenho nenhum sintoma. Aí o cara me faz o exame, eu tenho magnésio baixo. Vou te Aí o nego entupir. me dá magnésio. Pô, cara, qual é o motivo desse negócio? Entendeu? Mas aí uma pergunta para uma paciente que... Para uma paciente que teve falha de implantação, ou seja, ou a paciente comum que não fez tratamento, que foi lá, abortou, que mais ou menos 20% das pacientes têm, né? Isso aí. Aborto. Então, para essa paciente, o que vocês aconselham fazer em termos de... se ela... Em termos de microbiota, em termos de vocês têm algum conselho para ela? Algo mais genérico, assim, né? Algo Que não mais dependa genérico. de uma O que ela consulta. possa fazer? Parar de fumar? Emagrecer? Ah, com certeza. Ah, Mudança de estilo de sim, vida. sim. Eu acho que essa é uma situação, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que abordar desde antes de ter falha. Aí não é nem falha de. Aí eu acho que a gente está falando de a saúde, melhorar a saúde, melhorar a alimentação, parar de fumar, não sei o quê. Essas mudanças de estilo de vida, elas são importantes para Pra vida. a vida. E a gravidez, não vamos esquecer, ela é um processo fisiológico. Vocês concordam comigo? Sim. Como qualquer processo fisiológico, ela vai acontecer melhor ou com mais eficiência quando você está mais saudável. Não é verdade? Né? É isso aí. Então, é claro que isso eu acho que tem que ser... Por isso que eu adoro a abordagem multidisciplinar nesse sentido, sabe? De ter lá um apoio de nutricionista. Eu adoro essas coisas. Porque eu acho que isso faz muito sentido. Mesmo. Eu acho que isso influencia demais nas nossas taxas de sucesso mesmo. Objetivamente, eu acredito. Não é porque a paciente vai se sentir melhor. Não, é porque eu acho que vai melhorar a taxa de gravidez mesmo. Essa mudança de estilo de vida, né? Ou seja, primeiro mudança de estilo de vida. E se ela fez um exame no intestino, por exemplo, e descobriu que ela tem uma disbiose? Isso você acha que pode refletir no útero? Eu acho que sim. Sem dúvida. Vocês acham que uma eu acho pessoa que que sim. toma, por exemplo, um probiótico, né, para intestino, que também tem crispatos, Tem. que tem lactobacilos, você acha que isso pode influenciar, por exemplo, uma mulher que está tentando engravidar, um casal que está tentando engravidar, isso pode gerar uma... Um benefício? No geral, Sim. pessoa sim. que está ouvindo o podcast agora, na prática, Bom, é a gente balancear, né? Tem que ser individualizado. Você não vai né? sair fazendo investigação de flora intestinal em quem teve falha de implantação. Não, Exato, Mas exato. para as pessoas não confundirem E as também coisas. o mas desbalanço também é ruim, a gente não sabe aí se ela tem de você fato. pode desbalancear para outro lado, Exatamente. né? Tava balanceado, você desbalanceia para outro lado. Exatamente. Mas se a pessoa tem um problema intestinal, isso no fim não vai gerar uma inflamação. E a inflamação não é só no intestino, ela vira sistema. O intestino não está fora do corpo, né? exatamente. Ela vira sistêmica. Então afeta também o útero. Exato. Você tem que corrigir que é o que o Jorge falou. O estilo de vida faz parte disso também. Você corrigir... Porque qual que é o meio ambiente do embrião? É a mulher, ela é o meio ambiente. É isso aí. Ela é o planeta Terra daquele ser humano É isso ali aí. inteiro, né? E o organismo funciona de forma holística, cara. A gente o organismo divide tudo em quem pacotinho, divide, né? Quem divide em pacotinho fomos lá pra gente entender melhor. Exatamente, exatamente. Mas, na verdade, o nosso organismo Tudo tá integrado. é integrado, pô. Né? E o Edson puxou uma pergunta que é minha pergunta final, assim, pra vocês. Se vocês pudessem dar uma dica pra alguém que tá enfrentando um diagnóstico de falha de implantação, tá passando aí por essa jornada e tá assistindo e ouvindo a gente, o que vocês diriam? Nossa. Um conselho, uma dica, uma palavra? Palavra de carinho. Vem cá, me dá um Digam aí. abraço. É difícil pra gente também. Eu acho que esse é o primeiro conforto, né, que elas têm. Não é difícil só pra vocês. Eu acho que isso... Eu acho que é isso. É frustrante pra vocês. Óbvio. Quem tá passando... Imagina, tem um trabalho... Acho que foi publicado há uns 2 anos atrás. Não sei se você deve conhecer, Fernando, o Edson também, a Amanda, que mostra que a dor de quem... Um trabalho sério, tá? Que mostra que a dor de quem tá passando por uma dificuldade para engravidar é igual à dor de quem tem um diagnóstico de um câncer incurável, tá? Então... É pesado. Não é fácil, né? Às vezes, você sabe que eu tenho o meu melhor amigo, ele é cirurgião oncológico. E aí ele falou, pô, cara, eu tenho tanta inveja de... Um dia jantando com ele, ele me falou assim, pô, eu tenho tanta inveja de você, porque você trabalha com pessoas que não vão morrer. Puta, a maioria dos meus pacientes, ou uma parte dos meus pacientes, não vai sobreviver, eu vejo sofrendo e tal. Eu falei, cara... Você tá falando isso para uma pessoa que vê toda hora as pessoas sofrerem. Uma parte dos seus, né? Os meus não é uma parte, são todos. São todos. É isso. Então, assim, eu acho que a gente entende essa frustração, esse luto, essa sensação de incapacidade das pessoas que estão passando por isso, né?
Mas eu quero que vocês... E vocês têm que entender que também nós nos frustramos. O médico... Sabe por que o médico faz medicina? Vamos ver se o Fernando concorda comigo. Mas um dos motivos é que a gente gosta de controlar as coisas. 100%. E a gente tem na nossa cabeça, lá quando a gente tem 17, 18, 19 anos, tem gente que até com 60 anos ainda acha isso, que a gente vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. A gente gostaria de fazer isso, porque a gente se acha. E aí é tão difícil para nós médicos que temos esse mindset nos depararmos com situações em que a gente também não sabe direito lidar, né? O que eu acho, o recado é, se está vivendo uma situação como essa, primeira coisa, eu sei que é difícil, mas não se desesperem. Nós vamos estar junto com... O nosso objetivo é o mesmo de vocês. E tudo isso que a gente discutiu aqui, e que o mundo discute, é exatamente para tentar encontrar o caminho. E cada um tem o seu caminho. Uma outra coisa que eu acho que é legal falar é que os casos são diferentes, meninas, ou meninos, ou quem está nos assistindo, né? Então, eu acho que não existe uma receita de bolo, sabe? Eu acho que cada um tem uma necessidade diferente, tem, às vezes, padrões de exames e necessidades de momentos diferentes para fazer aqueles exames. Então, assim, eu acho que esse negócio de ficar tentando se comparar com aquela menina da internet que fez tudo e eu não fiz isso, eu acho que converse com o seu médico, entenda o porquê. Não tem problema nenhum perguntar. A única coisa é que não vá armada. Tente entender o porquê disso, porque tem um porquê. Né? Não é má vontade. Ninguém tá... Eu acho muito difícil um médico tá de má vontade, não quer fazer. Não é isso. Existe um motivo. Vamos tentar entender isso. E a gente está junto com vocês nessa batalha. A batalha é óbvio que é de vocês, mas é nossa também, né? Eu acho que esse que é o recado, né? Sem dúvida. Perfeito. Não tenho nada a acrescentar, porque eu concordo Você integralmente. sem né? palavras sinais? Não, vou ter palavras finais. Palavras finais terei, né? Mas não tenho a acrescentar diferente. Só reforçar o que o Jorge falou em todos esses termos, né? A primeira coisa é isso. Sinta-se abraçada, porque a frustração é tanto nossa. É injusto falar que é mais nossa do que dos pacientes, mas é quase tão igual de não ter dado certo, porque a gente trabalha para isso, a gente estuda isso, a gente vive com isso o dia inteiro. E quando não dá certo, a gente também se sente derrotado. É isso aí. Porque você imagina, o seu trabalho é fazer as pessoas conseguirem realizar o desejo de construir famílias. E aí você não consegue, você fala, pô, eu sou incompetente, eu não consegui, não deu certo. É frustrante também, então a gente tá junto. Segunda coisa, voltem lá no episódio, acho que é o 1 dessa temporada, que é da jornada do paciente, né? É o 1, né? Foi o Volta primeiro. lá, clica no link que estiver no YouTube, depois, edição, coloca o linkzinho aqui em cima. Vou colocar para E deixar. aí, volta lá no episódio. Em que ponto da jornada do paciente você tá? Às vezes a gente olha ali do meio, que nem o desenho do pica-pau, né? Falo isso para os pacientes. Fica lá os bichinhos brigando lá, e o pica-pau ali sai da roda e fica assim olhando. Faz isso, sai da roda e olha de fora. Vê em que ponto você tá, deixa a briga acontecer lá. A hora que você olha a jornada, às vezes você tá muito no começo, e tem coisas que às vezes a gente não sabe explicar porquê, que é o que o Georges falou, mas que tem um sentido. E um dia você vai entender o sentido na hora que você olhar para trás, né? Então sai, olha, deixa ali e vê, vai chegar lá, vai dar certo. Eu posso contar, assim, né, nos dedos de uma mão, quem eu na vida falei. Acho que o seu caso, infelizmente, não tem o que fazer. O seu caso não tem jeito. E era assim, caso que não tinha útero, não tinha sêmen, não tinha óvulo. E realmente, era isso aí, sem sacanagem. Acho que teve uns 2 casos na vida que aconteceu isso. Porque todos os outros, se você tiver aberto opções, vai dar certo, vai conseguir a gravidez. É só insistir e não desistir. E você, Edson, o que você daria aí de recado para os nossos pacientes? Eu acho que é o seguinte, tem uma frase muito boa que eu gosto bastante que fala que às vezes a oportunidade vem vestida de derrota escondida por trás da porta, né? Então acho que vale a pena parar, olhar, tentar mudar um pouquinho o foco e entender do lado de fora, mesmo estando do lado de dentro do furacão, e procurar ajuda. Né? Sempre tem gente disposta a ajudar e o seu médico, as pessoas equipe, né? Toda a equipe de apoio médica, toda a equipe que trabalha com reprodução assistida é engajada. A gente sabe do engajamento e do sofrimento que também a gente passa pelas frustrações. Então, acho que faz parte. A gente está imbuído de bons sentimentos e saber que muitas vezes um não pode
refletir um sim no futuro, de alguma forma. Exato. E outra coisa que eu achei legal que vocês trouxeram, o Jorge falou bastante também, e eu acho que é um dos papéis do Café in Vitro também, além de levar informação de qualidade, claro, mas humanizar um pouco a posição do médico. Porque muitas vezes a paciente vê a gente sentado naquela cadeira de jaleco branco e não pensa que a gente se frustra e que a gente também sente ali aquela perda, né? E olha quanta coisa esse sentimento de frustração fez com que a gente evoluísse, com que a gente aprendesse a quantidade de coisa que a gente falou hoje, que a gente estuda e que a gente ainda não tem uma resposta, vamos por outro caminho. Então isso é legal também. Eu acho que é isso que vai fazer a gente evoluir e encontrar mais respostas, né? Sem dúvida. E quem quiser te ouvir falar mais, Jorge, onde que a gente te encontra? Puxa, pode me encontrar no Instagram, eu acho que é o melhor. Faz seu jabá. É o meio que a gente tem, né? É @Dr. Georges Fassolas, @Clínica Originária. Legal. Faz nosso jabá aí. @Embriológica, @Neovita, @Café in Vitro, @Café in Vitro. neovita.br. E é isso Curtam, aí. compartilhem. E agora vocês também podem me ouvir no @Café in Vitro. É, tá Eu me sinto vendo? parte do pessoal. Que Já faz chique. parte, já faz parte. Vamos ter que chamar você muitas vezes. Não, foi muito legal mesmo. Foi Eu muito acho legal, que Rob. a Obrigado. Um clima super legal. Acho que foi uma conversa super legal. Gostei muito. Que Obrigado, bom, a gente fica obrigado. feliz. Voltará, já está Legal. convidado aqui ao vivo, então. É porque a gente a faz gente esse faz constrangimento, a gente obriga você a falar que vem, que daí não tem como recusar. eu venho. Exatamente. Quando você me perguntou, você viu que eu respondi em Na 5 hora, minutos. né? É, na hora. Opa, tô dentro. Perfeito. Não, mas foi um episódio muito legal. Acho que a gente conseguiu ajudar muita gente do outro lado. Se vocês também conhecem alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, manda, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal, @Café in Vitro em todas as redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Até a tchau, próxima. Tchau, gente.